aí, meu povo? Estamos aqui de novo no LanceCast. Hoje eu tô com uma figura, um amigo, um cara assim, especial, um goiano, PO mesmo, lá da Jussara, Goiás, um zootecnista formado em Botucatu, um grande amigo que eu tenho, Ottoni Verde Filho. Ottoni, muito obrigado primeiramente por você ter saído de Goiânia para vir aqui no nosso LanceCast, sim. Muito feliz, nós temos uma história muito boa junto. Você tem uma história de vida com teu pai, com a tua família muito legal, um trabalho de melhoramento genético com 54 anos já de seleção, com algumas linhagens interferidas no meio, que fez o seu gado, muito tempo de expogenética, muito tempo já de programa de melhoramento genético. Eu acho que nós vamos ter hoje um podcast fantástico, muita riqueza de conteúdo, riqueza de cultura aqui com você. Sim, estou muito feliz de você ter vindo aqui. Você sabe que você é um cara que eu gosto demais e nós já conhecemos, nós fez uma conta ali, eu acho que é 20 e poucos anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E, assim, cara, brigadão mesmo você ter vindo aqui. Queria que você desse as boas-vindas à turma aí. Obrigado mesmo, Ottoni. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Plínio, muito obrigado pelo convite, né? E é sempre bom estar com você, sempre bom estar com quem gosta e entende de gado. É bom, nós vamos falar muito de gado hoje aqui. Ottoni, Fazenda Água Boa, Nelore OV, 54 anos de seleção. Eu sei que não começou já direto na Jussara, no calorão da Jussara, Jesus amado. E eu queria que você contasse um pouco pra gente começar o nosso LanceCast, que se Deus quiser hoje vai ser longo, que tem muita história boa, um pouco do começo do Água Boa, um pouco do começo do OV, do Nelore OV. Como começou isso? Eu sei que veio da base do seu pai, depois você foi estudar e voltou para tomar conta da fazenda. Você que é um boiadeiro nato, vive, respira, transpira, tá dentro da fazenda todo dia e conhece palanque por palanque de cada cerca lá daquela fazenda, assim, como é que nós começamos a criar Nelore? Como é que você começou a criar Nelore através do seu pai, que ele também é uma enciclopédia, eu quero trazer aquele homem aqui dentro. Tá na sua mão, irmão. Meu pai é de Araçatuba, né? Família, meu avô... Médico. E meu avô trabalhava com pecuária, meu avô era condutor de gado, ele comprava e vendia boi, tinha comitiva que buscava boi no Mato Grosso para os invernistas de Araçatuba. Então a pecuária está na nossa família há 4 gerações já. Sim. Já há bastante tempo. Legal. O meu pai saiu de Araçatuba, fez medicina em Goiânia e resolveu ficar por Goiânia. E sempre teve essa paixão por gado e resolveu em 68 começar a criar Nelore, em 1968. E nós começamos, Plínio, com 14 novilhas e um touro que meu pai comprou do Flávio Maia Cardoso, um grande amigo dele. Que tivemos na fazenda dele lá no Acre. Tivemos na fazenda dele no Acre, ensinador Guiomar, vimos 800 filhas do Galileu, lembra? Não. Junto. E que fazenda. E que fazenda. O Flávio comprou, na década de 60, 40 novilhas e 2 touros da Cafezinho, do seu Torres. E começou a criar Nelore. E as 14 novilhas que meu pai comprou, e o primeiro touro, que chamava Amapá, são filhas dos touros VR, dos 2 touros VR, com as novilhas VR. Então, mas ele já comprou, naquela época, já PO ou não? Não, naquela época não era PO, era LX. Sim. Era LX, tinha o PO e o LX, mas esse gado era PO, era registrado. Sim, tá. Era a primeira geração do acasalamento de VR da Cafezinho com VR da Cafezinho. Certo. Aí meu pai comprou do Flávio. Das 14, 2 anos depois, ele matou 2 que não emprenharam. Então já começamos selecionando. Cedo já. Cedo, né? E aí esse gado continuou. Meu pai tinha um arrendamento ali próximo ao aeroporto de Goiânia hoje. Ficou com esse arrendamento lá. Ali naqueles condomínios? Naqueles condomínios. Tem foto de lá, é bacana. Que legal. E aí em 74 ele comprou a Fazenda Água Boa em Jussara. E esse rebanho aí foi para Jussara em 74, né? Mas, Ottoni, eu vou ficar entrando assim nas entranças da história de vocês, que é uma história da família muito bacana. Por que Jussara? Porque Jussara, assim, uma região boa. Eu adoro a região de Jussara, maravilhosa. Pecuária na veia. É uma região boa, distância, 230 quilômetros de Goiânia. Meu pai, na época, tinha uma atividade na medicina, assim, intensa, né? Ele ia para a fazenda mais no final de semana. E dava para ir e voltar no final de semana. Era perto, terras boas, uma região de muita pecuária. E meu pai fez a opção por Jussara.
e comprou a Fazenda Água Boa, que é pertinho da cidade, nós estamos a 8 quilômetros da sede do município. Jussara hoje é o considerado o segundo maior rebanho do estado do Goiás. O Jussara geralmente fica entre o segundo e o terceiro rebanho do estado de Goiás. O primeiro é São Miguel do Araguaia, e depois Nova Crixá e Jussara ali no segundo. Que são vizinhos também. São vizinhos, né? O Vale do Araguaia é o lugar de maior pecuária no estado de Goiás, né? Você conhece bem lá o Vale do Araguaia. Não, conheço. Ali é bom, hein? Então, Otônio, começou daí. E daí? Vem mais. Vai. Começou dessas novilhas. Aí começou com essas novilhas, em 74, fomos aumentando o gado. Aí... E o Otônio Verde, filho, onde estava nisso? Não, estava junto com o pai nessa época, né? Na década de 70 tem um fato importante, meu pai comprou do Dr. Álvaro Afonso do Nascimento, Fazenda Paraíso, em Araçatuba, 2 touros. Comprou um garrote já, chamava Aliado do Paraíso, filho do Badan Carvide do Paraíso, que é um carva de Achoca. O Aliado fez uma base muito boa no nosso gado. E um tempinho depois, meu pai comprou um bezerro, recém-nascido, filho neto do Badan, chamava Elétrico do Paraíso, que era para retirar esse bezerro na desmama aos 8 meses. Comprou lá no na Dr. Paraíso. Lá na Paraíso. E lá no Dr. Álvaro também tinha o mesmo esquema que tinha... Esquema assim, do lado... Esquema bom, certo? Que na VR, que tinha que ficar lá, era dificuldade para comprar esses bezerros. Nessa comprava época, na desmama. Era muito difícil, porque não tinha inseminação artificial ainda. Inseminação, nós começamos a inseminar em 76. Certo. Mas não tinha os índices que a gente tem hoje, era difícil. Então vocês começaram a inseminar em 76? 76. De ampola, semente de ampola. Pegava pouco, sabe? Era uma dificuldade. Observação de si, uma dificuldade. Não era igual hoje. Pegava pouco. Então tinha uma demanda grande por esses reprodutores dos plantéis renomados na época, né? Tanto no Seu Torres, quanto no Dr. Álvaro. Eu sei que lá também no Jaime Miranda era bastante disputado, um bezerro novo, né? Então tem essa história. Meu pai comprou o Elétrico, o filho neto do Badan, com 5 dias de vida. Nas vésperas da gente buscar, o Dr. Álvaro fez uma oferta muito significativa para recomprá-lo do meu pai. Tão bonito e tão bom que estava o garrote. E naquela época tinha umas ofertas meio diferentonas. Era dinheiro, rapaz. Era dinheiro de comprar um pedaço de chão. E meu pai, não, eu preciso do garrote e tudo. Aí eu fui com meu pai no F100 amarelo, com a grade de madeira, fomos para Araçatuba buscar o Elétrico. De Goiânia era Araçatuba. De Goiânia era Araçatuba, E buscamos o Elétrico e contribuiu demais para o nosso gado, né? O Aliado e o Elétrico são uma base forte que a gente fez aí em cima desse gado VR, do Badan Carvide do Paraíso, que é um filho do Carvide com a Choca. Tá, mas aí então começou disso. Aí de 76 já começou a inseminar. Começou a inseminar. Você não tinha saído para fazer faculdade ainda? Estava dentro de casa, gurizão? Não, mas na fazenda sempre, né? Porque eu sempre gostei muito de cavalo, então na fazenda, a cavalo, e ajudando na lida do campo, sempre. Seu irmão gostei. já estava junto ou já tinha saído embora? Não, meu irmão é mais novo que eu. Meu irmão também junto. Tá mais novo. Aí a gente inseminou durante bastante tempo. Tinha a Central VR na época, né? Sim. A Central VR. Então a gente usou bastante Banjolta, Badan, Visual. E foi fazendo a base em cima do VR. Aí depois eu entrei com o Ludi de Garça. Certo. Em cima desse gado. O resultado foi fantástico, né? O Ludi de Garça realmente é um reprodutor que faz parte da história do Nelore, né? Aí entramos com o Ludi, depois entramos com o 1646, e aí a coisa foi seguindo. Mas, Otônio, então vamos lá. Começou daí. E daí, você novo, tá? E da onde surgiu a zootecnia no Otônio? Por que não fazer zootecnia em Goiânia? Vim fazer em Botucatu? Então, conta um pouco da história acadêmica do Otônio Verde. Eu com 14, 15 anos de idade, eu fiz essa opção de fazer zootecnia. Minha decisão foi tomada, assim, bastante novo ainda, não foi às vésperas do vestibular. Eu, com 14, 15 anos, já sabia o que eu queria fazer, que eu queria fazer zootecnia. Na época, não tinha faculdade de zootecnia em Goiânia, só tinha veterinária e agronomia. E aí eu tinha 2 opções, Uberaba e Botucatu. Eu prestei vestibular em Uberaba e prestei vestibular em Botucatu. Uberaba era particular, Botucatu era federal. Botucatu estadual, né? Passei nos 2 vestibulares. Só que como eu gostava muito de cavalo, gosto e tudo, eu tinha um esquema em Avaré com um grande amigo, o Gil Rossetti. Na época tinha um centro de treinamento em Avaré, 7 Cravos, que é pertinho de Botucatu. Aí eu pude levar meus cavalos de Goiás para Avaré. Então aí útil ao agradável, né? Aí eu levei os cavalos para Avaré e ficava entre Botucatu e Avaré ali. Aí no 3º ano de faculdade eu tive que tomar uma decisão, ou os cavalos ou a faculdade. Aí eu parei de montar. O patrocínio cortou. Aí eu parei, que eu competia, né, em provas e tudo. Mas competia em prova do que, Otônio? A gente fazia CCE, fazia hipismo rural, fazia salto, as provas da ABIR na época, né? Então eu tive que tomar essa decisão de fazer a faculdade, porque começou a ficar pesado, né? Mas a gente conversando
nos bastidores ali atrás, assim, e a gente pode falar então que sua segunda paixão é o cavalo, porque a gente tá conversando ali de fazenda, né? Como é gostoso, e nós já fizemos isso junto várias vezes, porque eu já fui muito para sua fazenda, andar a cavalo, e tanto que é saudável pra gente, e tanto que você consegue observar mais as coisas dentro de uma fazenda a cavalo, né? O cavalo faz parte da lida diária do gado, né? Não tem pecuária de corte sem cavalo. E o cavalo, nós temos até uma foto sua super bacana com a equipe da ABS, uma foto que sai no calendário global da ABS, da equipe Todo da ABS mundo a cavalo e tudo. E o cavalo é assim, ele te dá o tempo de ver, de processar as informações, de tomar decisão, de ver um bezerro mamando, uma vaca. Você vai ver um gado de moto, a moto anda muito rápido, não dá tempo de você ver. Se você for olhar o gado, você cai da moto. Então, não dá certo esse negócio de moto. Agora, se o trieiro tá muito fundo, você vai pular, você já capotou com a moto ali. Então eu gosto de andar a cavalo, de ver o gado. Eu acho que faz parte. Porque o gado, a gente não pode ver só no computador, não, Plínio. Tem que ver no campo também. Ô Tony, isso aí vem... Eu até no meu podcast eu conversei bastante disso, que meu pai falava muito... Eu gosto muito de cavalo, também. E meu pai falava assim... eu enchi o saco dele, mas eu não tô fazendo nada aqui, não tem. Ele falou, não, monta no cavalo e vai dar uma volta aí, que você vai começar a ver as coisas. Começa a observar, meu filho. Porque você observa as reis, o comportamento animal, tudo no cavalo, e o cavalo, igual você falou, o cavalo dá o tempo de você ver. Precisa. Que você precisa. Porque querendo não, se soltar a mão da rédea de um cavalo bom, você anda ele devagarzinho. Aliás, o meu cavalinho de foto tá lá ainda, não? Não, ele já aposentou faz tempo. Porque eu tinha um cavalo lá na fazenda do Otônio. Tinha, cavalo manso, é o cavalo dos meninos e do Plínio. Ele falava assim pra mim, Plínio, vem cá tirar uns retratos, mas é o seguinte, você vai andar nesse cavalo tal que é o dos meninos. Eu falei, não, Otônio, eu não gosto de cavalo lerdo. Não, mas é por causa das fotos ficar boas. Eu já sofri no lombo desse cavalinho. Seu Francisco tá lá, né? Seu Francisco tá lá, Francisco grande companheiro. Que me organizava isso tudo. Nós vamos chegar no detalhe do seu Francisco. Ô, Tony, tá, e vem na faculdade, aí você falou do Ludi, mas você já tinha voltado para assumir a fazenda ou não? Qual o momento que você assume a fazenda? Começa a pegar mais forte, até dentro do melhoramento genético? Não, eu mesmo antes de entrar na faculdade, eu já ajudava bastante meu pai, ia com ele para fazenda no fim de semana, passava as férias lá, e eu sempre gostei. Na época a gente não tinha essas ferramentas de internet, então eram os catálogos de central, foto e tudo. Então a gente usou o Ludi, para você ter uma ideia do Ludi, acho que a primeira safra do Ludi na fazenda nasceu em 88, 89, eu estava na faculdade, que eu entrei em 87, me formei em 92, né? E durante essa época também, numa visita à Lagoa da Serra, eu e meu pai, nós vimos 1646, eu pedi para meu pai, pai, eu quero usar esse touro. Meu pai falou, pode usar. E foi um sucesso, não só no nosso gado, como no Brasil inteiro. A história do polonês. A história do polonês, que eu vi o polonês também, não usei naquele primeiro momento, mas depois a gente usou o polonês também com resultado muito bom, né? Olímpio, nós vamos tocando nesses pontos aí, mas eu ainda quero voltar na sua... quando você assumiu a fazenda, Olímpio Tony, como é que eram esses dois touros diferentes da época, né? Porque eu tive o Otônio aqui, tive o Olímpio aqui o mês passado, e ele falou muito de como ele viu o 1646 na época da Lagoa, né? Que vai acontecer isso lá na frente, nós vamos tomar conta, nós vamos falar do Galileu, né? O 1646, na época, ele tinha um biotipo que não era o biotipo normal da maior parte dos touros Nelore Central. E o polonês quase a mesma coisa. E o polonês também, ou seja, animais de maior comprimento de costela, mais arqueados, né? Mais no chão, animais de muita musculatura, né? E o polonês e o 16 eram animais com tanto arqueamento e tanta profundidade que você tinha a impressão que eles eram animais mais curtos. Mas não eram animais curtos, eram animais equilibrados, de bom comprimento. Porque quando o animal é muito profundo, a gente às vezes engana, né? A gente pode achar que ele é um animal um pouco mais compacto. Mas não. Tá, essa foi a paixão no 16. Essa foi a paixão no 16. Você tá meio durão ainda, eu tenho que tirar você mais aqui. Não, mas você tá perguntando, eu me formei em 92. Certo. Em 92, meu pai estava muito com Mato Grosso. Meu pai fez uma sociedade com o tio dele, numa fazenda no Mato Grosso, abriu uma área, fez a fazenda inteira, formou e tudo. Então aí, como ele ficava muito pro Mato Grosso, e nesse projeto, que era um projeto grande, tudo, eu fiquei mais lá em Jussara, na Água Boa. Né? Mas você já fez faculdade de zootecnia com esse intuito mesmo de voltar e tomar conta da fazenda? Não, o objetivo era esse, e eu entrei na faculdade, assim,
E eu sabia que eu não ia trabalhar com frango, não ia trabalhar com vaca de leite, com porco, com peixe. Eu sabia, eu quero aprender gado de corte, eu quero aprender melhoramento genético, eu quero mexer com isso. Então, eu me dediquei muito na faculdade às coisas assim, pastagens, a melhoramento genético, pecuária de coisas corte, que eu você ia sabia. ter, você tinha que tocá-la na sua propriedade. Na época, eles me falavam que eu era bitolado. Hoje mudou o nome, hoje é focado, mas na época era bitolado. É verdade. Hoje é focado. Eu tinha foco já naquele tempo, eu sabia o que eu queria, né? Eu queria melhorar aquele gado, eu sabia que era um gado bom, lá tinha uma base, melhor base. Você já acompanhava desde menino? Que tudo, mas precisava seguir à frente, pôr as tecnologias, então eu fui para Botucatu aprender. E deu certo, aprendi bastante coisa, uma grande faculdade, tem grandes amigos lá de Botucatu. Que bom. E grandes amigos mesmo, que como eu sou seu amigo, e quando a gente vinha aqui para as feicortes da vida, você lembra disso? Sim, a gente veio com a turma da BS, você veio conosco, você encontrava seus amigos, até apresentava pra gente a turma até do Europeu Corte, que você tinha bastante amizade com a galera lá também. Mas, ô Tony, vamos lá, vamos puxando lá. Aqui. Base do plantel. Então, nós estávamos falando, nós viemos aqui na turma dos VR, com um pouquinho de pitada você pôs o Ludi, com outra pouquinho de pitada você veio com o 16, com outra pouquinho de pitada você veio com o polonês. Mas aí teve algumas compras. Teve uma compra. Meu pai fez 2 compras importantes. Do Flávio Maia Cardoso, anos depois, ele resolveu... Flávio tem uma atividade de agricultura desde sempre, é um pioneiro na plantação de soja e de milho, inclusive no Acre, um dos primeiros produtores de soja no Acre e tudo. O Flávio resolveu deixar de criar Nelore PO. E falou com meu pai e abriu o rebanho dele, de 300 vacas, estava na fazenda em Bianê, em Centenário do Sul, no Paraná, para meu pai escolher. Que região que é essa lá, Otônio? Você descendo para Londrina direita. Descendo para Londrina. Então é aqui mais no norte. Mais no norte, no norte do Paraná. Aí, meu pai foi lá e falou, posso comprar 20 vacas. E escolhemos, meu pai escolheu, eu lembro, eu estava lá com ele, mas a apartação foi dele, eu era muito novo nessa época. E seu pai sempre teve um olho... Sempre teve um olho bom, Aí, eu lembro das nossas visitas, ele sempre no curral conosco. Meu pai escolheu 20 vacas do Flávio, que era uma pintura. Aí vieram filhas do Evaru, filhas do Rastan, o que tinha de melhor na época. E o gado, as 300 vacas era boa. Você imagina as 20 melhores. Era um gadão. Porque o Flávio, vamos falar de uma coisa, ele é criterioso, até no volume. Porque da época que nós fomos conhecer a fazenda dele no Acre, que era muito grande, tinha muito gado. E ele tinha, igual você falou, 800 vacas do Galileu. E ele usava sempre sêmen, que eu vendia para ele, sempre sêmen em larga escala, né? Então ele era muito bica corrida. Né? Aí teve essa compra, que foi uma compra importante. E aí, em 2000, quando a nossa amiga Hilda Strang, filha do seu Donald Strang, marca DS. Quando ela recebeu da partilha, né, da herança do seu Donald Strang, ela recebeu o gado dela, nós compramos... Sufixo da Hilda era qual? Fast, é isso. Fast. Fazenda Santa Terezinha. Do lado... Que ela ficou com a sede da fazenda, então é Fazenda Santa Terezinha. Aí, nós compramos uma desmama de fêmea da Hilda, 44 bezerras desmamadas. Aí foram as filhas do Egito OL, do B2816, um gado fantástico, um gado que a gente já conhecia há tempo, porque essa família Strang é amiga da nossa família Araçatuba de longa data, né? Então já conhecia esse trabalho. E esse gado contribuiu muito pra gente essa compra. Foram 42 novilhas e a Hilda deixou meu pai tirar uma vaca na cabeceira das vacas. Meu pai pediu, deu uma chorada, falou, não, vou fechar as vacas, mas só te vendo uma. Aí meu pai comprou uma vaca, chamava Baena DS, filha do Junco da Soraya. Porque o gado do seu Donald Strang tem uma pitadinha de baiano também. Uma pitadinha de baiano, principalmente da linhagem Acasamo. Isso. Principalmente da linhagem Acasamo. Então foram essas 2 compras, essa da Hilda um pouco mais recente. As vacas da Hilda produziram muita coisa boa lá em casa. E longevas, né? E longevas. A própria bezerra que a gente vendeu em Uberaba agora, no leilão da Colonial, na Expo Genética do ano passado, na linha materna dela tem 3 vezes DS, gado da Hilda Strang. A Fidalga. Essa aqui nós temos uma história à parte, aqui que nós vamos chegar lá. Mas você vê aqui como é que são as coisas, né? Do gado da Hilda chegou naquela bezerra. Eu tive com o doutor Eduardo Mundo Novo aqui, né? A gente fez uma entrevista com ele, foi maravilhosa. E o bacana, assim, a gente conversou muito disso. A longevidade dessa linhagem é muito forte, né, Otônio? A longevidade... O Nelore já tem uma longevidade muito forte, mas essa linhagem do Lengruber, ela tem uma longevidade muito... E tem uma característica, Plínio, importantíssima nessa linhagem, e em qualquer sistema de produção é a primeira característica que tem que ser observada, é a característica número 1,
que chama adaptabilidade. Isso. Né? Você não tem fertilidade se você não tiver um animal adaptado. Você não tem ganho de peso se você não tiver animal adaptado. Então, critério número 1 de seleção, animal adaptado àquele ambiente onde ele está inserido, onde está a sua fazenda, no seu clima, na sua altitude, no seu manejo nutricional. E o gado Lengruber, o gado DS, esse gado realmente é um gado que sempre foi criado em condições rústicas, né? E o gado mais fechado sempre carrega essa característica. E é um gado de muita rusticidade, né? Não, bom demais. Viemos com o DS, com essa linhagem, o Bitelo vai entrar um pouco mais lá pra frente. Sim. E aí nessa brincadeira toda aí, me sai, não sei se esse é o momento, me sai o Galileu da Água Boa, né? Eu acho que esse touro, que eu tive a felicidade de fotografar ele dos últimos momentos de vida dele, né? Os últimos anos dele, mas assim, teve conosco na minha época de ABS muito tempo. E foi um touro, Tony, que pelo menos pra gente que trabalhava na ABS, que como é que eu posso falar? Que nos ajudou até pessoalmente, profissionalmente, assim, porque quando a gente indicava, a gente tinha alguns touros, né, que você podia indicar mais, que segurava sua volta na fazenda, né? A gente, como molecada nova, dando palpite em acasalamento, que caramba é essa, né? E esses eram uns touros, ele, o Bitelo, que eram uns touros que te garantia voltar no cara. Por quê? Porque dava média. O cara falava assim, aquele menino é bom, usou uns touros bons, vão chamar ele de novo, né? Busca lá o menino do Beraba lá, pra vir cá fazer uns acasalamentos pra gente de novo. Como é que foi essa chegada do Galileu? Porque eu acho que o Galileu, você deve conhecer ele desde bezerro, e eu queria, assim, porque o Galileu, acho que ele mostrou pro mercado, ele foi a abertura de porta do mercado pro Nelore OV. Foi, com certeza. Ou eu tô enganado? Não, com certeza. O Galileu, para falar do Galileu, a gente tem que voltar atrás um pouquinho antes. Tá. Né? Porque a fruta não cai longe do pé. Boa. Né? A avó do Galileu, a Uniatã, para mim é a grande vaca que nós tivemos. DJ 4945. A Uniatã nasceu dia 25. Ela nasceu dia 25 de novembro de 1990. Dia 6 de dezembro de 92, ela pariu a primeira cria. Ou seja, há 30 e tantos anos atrás. 30 anos atrás, ela pariu com 24 meses e 6 dias. Num tempo que ninguém falava em emprenhar uma novilha com 14 meses e meio, com 15 meses. Não podia. Né? E de si natural. Não podia. Não tinha implante. Muito... Então, começou lá atrás com a precocidade, com a fertilidade e tudo. A Uniatã... Naquela época eu não vi 2 anos. Pois é, passado, 3 anos. 2 anos é... Então, assim... E a primeira cria da Uniatã, chamava Chimburê da Água Boa, um filho do Tabadã, foi campeão bezerro em Goiânia. Então ela pariu cedo e pariu bem. Tá. Aí ela produziu uma fêmea muito boa com o Legate, que é a Efígie da Água Boa. Uma vaca que nós perdemos ela cedo, aos 6 anos, mas que fez 5 touros de central. Efígie fez 5 touros de central. Galileu, primeira cria da Efígie. Efígie pariu o Galileu com 26 meses de idade. Em 2000, há 23 anos atrás. Certo? O Galileu, você perguntou se eu conhecia novinho, eu queimei o imbigo do Galileu. Aí, tô Começa falando. por aí. E o filho do 1646, um garrote que começou dentro do lote dele a despontar, começou a encantar. Eu falei, é isso aqui que eu quero, esse animal com essa carcaça, com esse frame. E aí o Galileu, com 2 anos, eu chamei um grande amigo na fazenda, Dr. Otávio Vilas Boas. Eu falei... Ali sabe. sabe. Rapaz, eu preciso trazer o Tavinho. É um craque. Tem que trazer ele aqui. Ali tem só história. Que vai ser um podcast de 15 dias, 15 dias. E de dia e de noite. Levei o Tavinho, lembro até hoje, peguei o Tavinho, fomos na fazenda, falei, Tavinho, eu perdi a razão para ver esse animal. Eu estou vendo ele com muita paixão. Eu preciso levar você na fazenda para você ver esse animal. Às vezes ele não é o que eu estou pensando. Isso aí. E fui na fazenda com o Tavinho. A hora que nós viramos no Mataburro na estrada, falou, o boi que você está falando é aquele ali, né? Eu estava uns 100 metros de distância no piquete, com mais uns 4 ou 5. Falou, é aquele? Eu falei, é. Aí olhou, deu uma risada, falou, não, o boi é esse. E ele tem uma risada boa. Deu, falou, não, esse boi vai pra Central e tudo. Aí o Tavinho falou com o Alexandre Lima, na época, né? Sim. E o Alexandre foi lá na fazenda, e mais gente, foi o Gilmar de Goiânia, foi o Chiquinho, que na época estava na ABS. Não, o Chiquinho era supervisor da diária. Foi. Eu acho Francisco Amorim. Francisco Amorim, acho que foi o Cristiano Botelho. E contrataram, e aí o Galileu foi... Em dezembro de 2002, o Galileu foi para Central.
E teve uma carreira muito longa na Central, um touro com uma longevidade comercial muito grande. O Galileu vendeu sêmio, eu não vou te falar com exatidão, mas durante uns 10 ou 12 anos o Galileu teve sêmio à venda, uma recompra muito forte, né? Então foi um touro que fez muita base, muita coisa boa pra gente lá em casa, o Galileu. Não foi só pra você não, foi o Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Vendeu bastante sêmen, vendeu mais de 100 mil doses de sêmen. Naquela época que a IATF não era comum, né? Não. O mercado de sêmen era menor do que é hoje, né? O Galileu foi um touro que nos deu muita alegria. Ô, Tony, e o Galileu, ele produzia muito sêmen, né? Produzia. O Galileu congelava sexado. Isso, mas você via pouco o Galileu na Central, porque ele produzia muito. E a Central naquela época era bem menor. E ele voltava, era o prazo de voltar, a gente vendia e trazia o Galileu e ele produzia 5 mil doses, 2, 3, 4 saltos, tranquilo. Não, o Galileu teve um salto dele de 1.000 doses. Quando a ABS começou o projeto sexado, o Galileu tinha nível de qualidade para produzir sêmen sexado. E ele produziu o sêmen sexado de macho. E eu lembro, não é da minha época, mas histórias assim do próprio Xandão, do Alexandre e do Cris Botelho, da visitação da época da exposição, principalmente da Exposebu, que não tinha expogenética na época, o que o Galileu impactava a turma, né? Porque ele era um boi branco bonito, muito forte, muito costeludo, grosso, baixo. E eu posso falar, Tony, me corrija se eu estiver errado, mas assim, o Galileu ele foi meio atemporão, né? Pelo desenho de carcaça dele, que foi do Galileu, não foi especificamente, às vezes, o Galileu, mas que começou a mudança às vezes, do desenho animal, né? Porque teve uma mudança, você que acompanha a raça Nelore há mais tempo do que eu, e tipo assim, o Nelore ele foi passando por uma mudança eu falo muito de desenho de carcaça. De tipo, assim, né? Na época não tinha as avaliações fortes, vocês já faziam, assim, mas não tinha, todo mundo fazia as avaliações, e o biotipo dele era diferente, que lembra muito, né, a época de que você foi e viu 16 na Lagoa da Serra, que era um boi diferente do que o mercado estava vendo. O Galileu, ele entrou assim no começo daquela transição. Então, na época, por exemplo, tinha muita gente que viu o Galileu, achava ele pequeno e curto, certo? Tá. E não era, mas era que o pessoal acostumado com gado mais alto, com mais perna, né? E o Nelore mudou bastante o biotipo, não é nem né? por causa disso, porque assim, a referência que a gente tinha também na época era pista, diferente, né? Era diferente. Por exemplo, que não era ruim ou era bom. Quando o Bitelo da S entrou na ABS Pecplan, tem uma história do Bitelo da S com você. Tem várias. Mas quando o Bitelo da S entrou, depois do Galileu, certo? Quando o Bitelo DS entrou, ele tem... O Bitelo DS e o Galileu, se você pegar os catálogos antigos da ABS, eles têm medidas muito semelhantes. E são dois touros que foram criados em manejos assemelhados também. Não foram touros que de cocheira, que fizeram pista, que comeram muito, nada. O Bitelo DS, a turma já estava um pouco mais preparada para aquele biotipo, para aquelas medidas, para aquele frame daquele animal, né? E de lá para cá, hoje mudou bastante, né, Plínio? Hoje você vê nas centrais, 95% dos touros nas centrais brasileiras já tem esse biotipo, todo mundo buscando animal de porte médio, costelas compridas, arqueadas, né, de muita musculatura, né? Nelore vem evoluindo muito. Ô, Tony, me corrija se eu estiver errado. Mas era interessante. Quando a gente assumiu... o Gustavo assumiu o corpo técnico da ABS, que na época... o corpo técnico era pilotado por ele. Aí tinha o Gustavo e era o Tianin, os primeiros, Cristiano Ribeiro. E a gente, como novo, sempre gostava de escutar vocês com mais experiência, que ensinava muita coisa pra gente. E a gente tinha aquelas curiosidades quando pegava vocês mais errado, mais sabido, e levava na quarentena. E eu tenho essa passagem que eu não esqueço. Que o Gustavo, como acho que foi numa exposição, não sei como, levou você lá na quarentena para ver o Bitelo. Até para tirar uma ideia, né? E eu não fui, fiquei lá em cima atendendo gente. E eu lembro de eu te perguntar, ô Tony, e aí, você viu o boi lá, você gostou? E a gente não sabia da história de vocês com o gado DS, né? A gente não sabia disso. Depois que nós fomos naquelas visitas nossas lá na fazenda maravilhosa, lá que nós passávamos o dia inteiro vendo gado, que a gente foi saber da introdução do teu pai com o gado DS na época. E aí você vira pra mim e falou assim, eu só não gostei como eu sou o primeiro a comprar.
Sim, foi isso Foi mesmo. o primeiro a comprar as doses do Bitelo dentro da ABS, né? Porque o Bitelo ele já tinha tido uma passagem na Araucária, na época, antes de ir para a ABS. Coletou na Tairana. É isso. Mas a central que comercializava Foi ele era a Araucária. É. Aí depois que a gente foi lá e bateu a carteira da Araucária e levou para a ABS. E aconteceu isso. Isso para nós, cara, dá muita segurança. Você, doutor Arnaldo, que foi lá na época também, começou a usar. Vários clientes que começou e dava isso aí pra gente, que era molecada nova, dava muita segurança pra você poder estar indicando os touros e acasalando e voltando. Então, tipo assim, e a história do Bitelo DS na sua casa, né, ela não para aí, né? Ah, não. O Bitelo. Então, eu lembro direitinho no quarentenário que o Gustavo vendo o Bitelo, o Gustavo perguntou pra mim: e aí, esse touro, o que você acha? Eu falei: ó, as primeiras doses que liberar do touro, eu sou freguês, vou usar. E contei pra ele que a gente já conhecia esse gado DS, o trabalho do Donos Estranhos, da família dele e tudo. E o Bitelo deu muito certo lá em casa. A gente usou bastante nas filhas do Galileu, né? Porque o Bitelo é encarte, que é Rambo, numa vaca B2816. Né? Do gado nós compramos da Hilda, das grandes matrizes foram as filhas do B2816. Então a gente já tinha um conhecimento bom dessa genética aí. E o Bitelo DS com o Galileu, nós somos muito felizes. Eu fiz. O que ele contribuiu lá, vai? De central foram 7 touros com essa genética do Bitelo DS. Filho direto foi quanto? Filho direto foi o Relevo Reinador, que foram o Penate no mesmo ano. Isso. E que foram para a BS, foi Vigo e Vigor, Penate no mesmo ano, e o Usineiro, que o Gustavo levou ele novinho para Central, que é Bitelo DS, com polonês numa irmã própria do Galileu, com 16. Então, filhos direto do Bitelo, nós fizemos 5 de Central. Fizemos um neto dele de Central, Verso, que foi para Alta, no tempo que você estava lá na Alta, lembra? Lembro. E agora, em 2021, no Penate, nós classificamos o Garrote no Penate, que é um filho do Reencaldo Negro, numa vaca Dedal com Bitelo DS. Então um animal quando é bom, ele fica no pedigree do gado, né? Ele fica na história até da fazenda. Até o Niatan que você tá falando. Até o Niatan. Olha, o Niatan, 2019... Nessa brincadeira aí, ela tá no pedigree até agora. Não, 2019, o pavilhão 17, que é nosso pavilhão na Expogenética. 22 animais no pavilhão. Uma parte nosso da Água Boa e uma parte de um sócio e amigo lá de Uberlândia, o Sérgio Ati. Sérgio. Os animais do Sérgio, frutos de uma parceria que a gente fez de transferência de embrião. Então, genética nossa e que ficou na partilha para ele. Os 23 animais do pavilhão tinham Niatan no pedigree. Olha que coisa interessante. Mas o Bitelo, cara, assim, falando de 2 bois, né? O Bitelo e o Galileu, eles se complementavam demais. Sim. Né? E dentro da própria Mundo Novo, esse acasalamento da linhagem Rambo com a linhagem 16 foi muito utilizado e deu muito certo, né? Deu muito certo, justamente. Dentro da Mundo Novo e em outras propriedades também. Assim, acasalamento de Rambo e 16. E 2 tangos. E 2 tangos. Lá atrás. Isso foi muito feito, porque na época, além do Galileu, o 16 tinha outros filhos importantes, como o Gandhi, como o Ilustre, como o Helíaco, né? Então foi usado muito nas filhas desses touros da linhagem do Rambo, né? Esse acasalamento foi muito usado na época. Que na época, como as avaliações ainda não tinha, era muito acasalamento em cima de linhagem, né, Tony? Era. Você não tinha as ferramentas que você tem hoje, você não tinha um negócio, esses programas de acasalamento que são, assim... Maravilhoso. Fantásticos, né? Eles te protegem, né? Eu acho que protege, porque o olho... É uma rede de proteção que você tem um programa de acasalamento, né? Consanguinidade, já você coloca o seu filtro, você garante a sua evolução genética, né? Não, isso eu posso falar a gente tá falando aqui dos programas, né? Porque... Depois eu vou voltar no assunto dos touros central aqui. Eu te conheço a fundo. Já passei umas férias minha na sua casa. Uma semana das minhas férias eu fui para lá passear, montar a cavalo e ver. E tirar foto. E ver o trabalho de vocês lá. Adorava ir lá, dar risada de São Francisco, comer um frango caipira bom, comer uma carne, tomar uma cerveja gelada antártica. É isso aí. Brutal. Ô, Tony, mas assim, por que eu tô te falando isso? Você é um cara muito... Lá vou falar a fazenda. A fazenda é muito criteriosa, né? Lá onde você toma conta. Ela é muito criteriosa. Eu lembro muito de muitos detalhes nos acasalamentos que você uma vez passou um lote de novilhas que você acasalar, aí você falava, Plínio, a DEP, esse acasalamento que a gente faz aqui no Max Pag, ou até dentro do programa do PMGZ que a gente consegue, e a gente fala isso sempre aqui, nada... Ela ajuda, né? Esses acasalamentos, ela ajuda, mas o olho da gente que tá aqui, que conhece a vaca, que conhece o que a vaca dá,
De que conhece um defeito de um boi que pode passar, o que não pode passar para a vaca, ou que a vaca corrige, isso aí é primordial. Tá junto, né? Isso faz toda a diferença, né, Plínio? Isso faz toda a Que diferença. nada muda o olho ainda. Né? Não muda, porque o que acontece? Você roda programa de acasalamento. Então, aquele programa, você regula os filtros, ele já te dá uma garantia, ele te garante o seu progresso genético, certo? Que sua curva de melhoramento genético, o progresso dos seus índices, ele te garante. Só que, às vezes, o programa te indica para uma vaca 3 touros, com uma diferença depois da vírgula. E a gente sabe que essa diferença depois da vírgula significa muito pouco. Então, aí é no olho, é na experiência, no conhecimento, é assim, naquele animal ideal que você tem na mente, o que você busca fazer, certo? Que você vai definir, porque você já está lastreado pelos programas, você já está garantido. Qualquer um dos 3 ali... O cálculo lá dentro ele já fez. Já fez, ele te falou que, assim, não tem perigo, que você está melhorando seu rebanho, melhorando seus índices, está dentro do projeto. E aí é no olho, né? Aí é no olho que você vai definir. Isso vai continuar sendo assim durante muito tempo. Agora, a parte mais importante do acasalamento, para mim, Plínio, não é o acasalamento em si, de você fazer o pré-acasalamento no computador e definir no olho qual touro que você vai usar. É no ato de comprar o sêmen. Porque se você comprar errado, não tem programa de computador, não tem olho, não tem técnico competente, não tem ninguém que vai dar certo. Então começa lá na compra de tirar sêmen. essa característica negativa que foi colocada lá. O mais fácil é matar o que não deu certo, porque demora muito. Tem que tirar. Então, assim, a decisão de comprar ou não determinado touro é muito importante. É muito importante. Não, Tony, hoje tem muita ferramenta para fazer isso, né, cara? Tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta. Hoje tem muita ferramenta. Hoje não dá para você acasalar um rebanho mais só no olho, né, Plínio? Não. E também não dá para você acasalar Eu tô mexendo aqui porque eu tô tentando achar uma foto aqui emblemática lá da sua fazenda. Essa eu podia ter procurado antes para me mostrar. Sabe do quê? Da cartolina. Eu tenho. Pregada a paleta de sêmen na cartolina com o acasalamento certo para ser entregada para a pessoa que vai fazer a escrituração. Que no caso é você. Meu pai que faz a escrituração. Seu pai que faz a escrituração. Meu pai faz... Por que disso? Meu pai faz à mão, há 54 anos, nos blocos da BCZ, certo? No bloco ainda? No bloco. Meu pai faz no bloco e entrega pessoalmente no ETR da BCZ em Goiânia. Isso é uma coisa que ele não abre mão. Eu queria muito achar essa Plínio, foto. Eu tenho essa foto no meu celular, depois eu te passo. Esses dias eu mandei pro Russell, brincando com ele. Eu mostrei para ele, nós demos muita risada, eu e o Russell. Mas o que acontece é o seguinte, Plínio, o que acontece? A média mundial de enganos na inseminação, média da Europa, durante um período da minha vida, eu tive um laboratório de sorotipagem de bovinos. A gente fazia verificação de paternidade. Um negócio custoso, trabalhoso, eu mexi com isso um tempo. Então eu estudei um pouquinho. E existe no mundo uma taxa de enganos, certo? Que é, na Europa, nos Estados Unidos, entre 1% e 3%. Tá. Então, o que eu faço há muito tempo? Quando a gente desmonta o aplicador, pega a dose usada, as fichas das vacas são cartonadas e a gente grampeia a dose ali e confere. E evita a tipagem na frente. O que acontece? Era caro. E o que acontece? Acontece o seguinte... A gente comete enganos. Então, a cada 100 vacas, eventualmente pode inseminar uma vaca errado. Só que se inseminar a vaca errado, na hora que você vai pegar o sêmen ali, tudo você identifica. E comunica com o touro certo. Mostra aqui pra mim. Eu achei a foto. Eu achei a foto. Depois eu vou mandar pra vocês pra recortar. Tá então, aqui, isso é um negócio que eu faço até hoje. Eu gosto, eu acho que me dá uma segurança. E... a gente nunca teve problema com verificação de paternidade do rebanho, certo? Nunca teve problema. Então, é uma coisinha simples, mas que me dá uma tranquilidade de saber que a nossa informação é correta, né? Ô, Tony, isso aí é da zootecnia que a gente fez, ter essa escrituração zootécnica bem firme, isso vem do boiadeirismo seu dentro da fazenda, isso aí vem de tudo. Mas voltando nos touros, quantos touros de central você já colocou? Nós temos 20 touros que foram contratados pelas centrais. 20 touros estão contratados. Atualmente quem está na central? Atualmente na Cemex tem sêmen do Badalo, tem sêmen do Vigor. Na Alta tem sêmen do Iru ainda, do Acapu. E na BS os estoques já acabaram. E esse ano nós temos uma safra muito boa. Você vem forte esse ano. Bem forte. Tem 2 garrotes diferentes para esse ano, viu? Mas diferentes mesmo.
E estamos, uns garrotes aí que estão aí na faixa de 15, 16 meses, né? Que vão ser utilizados na próxima estação de monta com 2 anos. E graças a Deus, esse ano a nossa safra de bezerro mamando tá bruta também. Então, os bezerros muito bom. Você vem fazendo um trabalho bem forte aí em cima do PMGZ e em cima da NCP há um longo tempo. Eu queria que você falasse para mim um pouco desses 2 programas, quantidade de tempo que você está neles, porque depois disso a gente vai entrar em alguns pontos dessa força dessa bezerrada, algumas linhagens novas que você já chegou. Eu tenho anotado aqui algumas coisas, para entrar no fator expor genético. Você está no PMGZ, você entrou primeiro no PMGZ ou você entrou primeiro na NCP? Não, assim, primeiro nós começamos a participar do CDP da BCZ. Ah, não, então vamos lá. Que é precursor do PMGZ. É o CDP. O CDP. Nós entramos no CDP da BCZ em 1989, em 34 anos. Pô, já medindo. Medindo e mandando peso. Aí o CDP virou o PMGZ. Certo? E o PMGZ, como todo programa, é um programa em constante evolução, né? Vem melhorando, evoluindo. Agora, recentemente, incluiu a genômica, né? Nós temos as avaliações genômicas. É o grande pulo do Nelore. É o grande pulo, que se aumenta muito a acurácia, né? E permite a utilização numa escala maior de animais jovens, né? Com mais segurança, né? Uhum. Então, no PMGZ, a gente começou no CDP em 89 e estamos aí no PMGZ. Como é que era as medições do CDP? Era só mais no peso mesmo? Não, tinha CE, tinha tudo? Não, o CDP, o CDP era controle de desenvolvimento ponderal. Então, eram os pesos. Era ponderal. Era o ponderal, CDP. Controle de desenvolvimento ponderal. Era o que a BCZ tinha. Aí você mandava, eles te mandavam o índice do animal. Tinha essa matéria na prova do IF lá, ele mandava a gente fazer os com CDP. Relação ao índice, quanto que ele era acima da média ou abaixo da média, e a classificação elite, regular, superior... Não, elite, superior, regular e inferior. Isso. Era o que tinha. Aí depois evoluiu para o PMGZ e hoje nós estamos com o PMGZ genômico. Né? Mas fazia o CDP, que é o controle de ponderal, mesmo a pasto? A pasto. Porque a gente fazia muito controle ponderal dos animais, às vezes, tá de pista. Não, né? fazia a pasto. Os animais que você tratava, na época a gente sempre teve um lotinho de exposição, pesava, mas informava o regime alimentar, que era diferente. Regime alimentar. Tinha um lotinho de exposição mesmo, eu lembro. Sempre tinha um lotinho. No passado levava tinha. Ali na Goiânia, ali. Na pecuária. Na pecuária da Goiânia. Aí tinha o regime alimentar 1, 2 e 3. Com a NCP, foi o seguinte... O Galileu já estava na central, né? E o Gustavo fez um treinamento da equipe técnica com a NCP, numa ocasião. Um treinamento com a equipe, o pessoal da NCP fez curso, explicou, não sei o quê. Aí o Gustavo chegou para mim e falou, Tony, nós precisamos que você entre na NCP, porque tem clientes de sêmen da central que gostam disso, estava junto com ele. Das informações, né? Gostam das informações da NCP. Eu, Tianinho e ele que fizeram o curso da e aí o Gustavo já ligou na NCP, não sei o quê e tudo, e nós fizemos o ingresso na NCP. E tive a felicidade, passado aí 1 mês e pouco, a NCP foi e marcamos a data da visita. E eu não sabia quem ia, não escolhi técnico nenhum, não sabia. E tive a grande felicidade de chegar lá o Walter, o Valtão. Então, esse ponto eu ia te perguntar. Chegou lá à noite, perguntando aqui que a Fazenda Água Boa, não sei o quê. É Água Boa? Chegou lá e foi um grande amigo, um grande conhecedor, já nos ajuda muito, nos ajudou muito. Mas, Tony, você sempre teve rodeado de gente bacana. Vamos lá. Seu Francisco, tá com você há quanto tempo? O seu Francisco tá com a gente, esse ano completa 14 anos. Maravilhoso. É seu braço direito. Você pode viajar, deixar fazendo pro seu Francisco. Tranquilo. O João lá na Serra tá com a gente há mais de 30 anos. Outra coisa. O Rorinho em Santa Fé tá com a gente há 18 anos. Aí me entra pelo PMGZ o Russell. Tá com você quanto tempo? Há mais de 15 anos. Amizade, sem falar da amizade, um companheiro, eu converso muito com o Russell de você. Porque ele gosta muito de você igual eu. Ele gosta muito, acho que até mais. Eu falo, Russell, como é que tá nosso homem do Jussara? Tá difícil. Aqui lá, mas agora vai melhorando e nós já tivemos umas 2, 3 brigas e vai. Aí eu falei, mas o gado? Falou, o gado dele tá bom, moço. O gado dele tá ficando forte, aquele homem lá vem fuçando. Tem que o gado na mão, tal. E aí me vem com o Valtão também. O Russell é um grande amigo, um grande técnico, é um cara assim que gosta muito do Nelore. O Russell é um cara muito inteligente, é um cara que domina muito bem as ferramentas do melhoramento genético, é um cara que tem um olho muito bom, forte, e tem um domínio
das ferramentas dos programas de melhoramento, né? Então, ele tem experiência, tem olho e tem um conhecimento também nessa parte de informática, de melhoramento, muito bom. Então, é um profissional que realmente de destaque hoje dentro do Nelore, né? E tá se destacando Tá se nessas destaca assessorias também. nas assessorias. Mas aí você venta com o Valtão, que diferença que tem? Um grande e um baixo, um grandão e um gordinho. Pois é, o Valtão é um grande amigo o Valtão, né? Um expoente aí também nesse Nelore melhorado, né? Nesse pessoal que trabalha aí no melhoramento genético. O Walter é um dos grandes nomes do Brasil também, né? E olho, né? Olho. E ele é uma aula, moço. Você sentar com o Valtão, você... São os professores, né? Ah, cara, é muito bom, velho. Assim, eu recomendo um dia, porque eu já vivi isso com você lá na sua casa, sentado lá de fora. E papo vai, papo vem. Quantas vezes nós já fomos dormir umas 2, 3 horas da manhã para acordar no outro dia E às sem 6, repetir assunto. E sem repetir assunto, nem música nós escutávamos. Nem música nós escutávamos. Tinha os momentos, né? Tinha o teu pai até tipo umas 8, 9 horas da noite, que aí ele ia dormir e ficava só nós conversando. Cara, quantas vezes? E o bacana é que a gente ia muito da ABS lá, nós ia nosso roteiro técnico, né? Nós já chegamos lá de base de chuva, de guincho, nós já chegamos a puxar de trator, que as estradas lá tinha hora que chovia demais, não dava para passar. Esse roteiro técnico sempre era mês de fevereiro, começo de março, fevereiro, março. É uma época que chove bastante, né? Então já teve vez de não chegar. De não chegar. E nos dava muita base disso. E essas conversas, tá com teu pai, tá com vocês, tá com o Valtão. Eu lembro que o Valtão fez uma palestra pra gente lá um dia, não sei se você lembra disso. E a gente ficava ali conversando, trocando ideia, no outro dia no curral, o Reinaldão, depois foi o Faustinho, o Saulo, a Carol, que teve com a gente lá também uma época. Então, tipo assim, rodou muito disso. Ô, Tony, eu sei que você anotou uns negócios aí do CDP, da BCZ, você fica à vontade, irmão. Você pode ficar... Não, estamos tranquilos aqui. Eu anotei só a data, porque é tanta data para não esquecer e não passar a informação errada, mas foi realmente 89. Ô, Tony, vamos falar um pouco... Agora, nós já falamos da sua história, dos touros que foram, até demos uma atropelada nos touros que eu ia tocar no assunto aqui agora, mas assim, outro grande momento de vocês como criadores foi a chegada da Expo Genética, né, Tony? Que nós participamos desde o início, você no nosso pavilhão da ABS, depois fez um pavilhão carreira solo, e eu me lembro que eu acho que nas primeiras reuniões, acho que era da época do Zé Olavo. Sim, do Zé Olavo. Né? Zé Olavo. Não sei se você já era conselheiro da BCZ. Não era. Eu entrei no conselho da BCZ na gestão do Arnaldinho. Né? Eu fui do conselho consultivo pelo Estado de Goiás. Certo. Aí na gestão do Rivaldo, eu por sugestão do Arnaldinho, eu fui para o Conselho Deliberativo Técnico da Raça Nelore. Tá. E agora fui convidado, aceitei o convite, já tivemos a primeira reunião, pelo Gabriel, né? E continuo no Conselho Deliberativo Técnico da Raça Nelore na ABCZ. Boa. Certo? E agora, a Expo Genética, ela é um negócio fantástico, né? Que a ABCZ montou esse evento para os criadores de Nelore que não trabalham com pista, né? Justo. Porque esse pessoal estava só dentro da fazenda. Esse pessoal não tinha um lugar para mostrar um trabalho, para trocar ideia, para comercializar animais, né? Não tinha. E a Expo Genética, quando fizeram essa exposição nesse conceito, você vê, abriu espaço para um grande número de criadores que a maior parte deles está desde o começo da Expo Genética, né? Está desde o começo da Expo Genética. Criadores, assim, a gente não vai citar nomes, mas porque vai esquecer de muita gente. Mas você pegar ali da região de Araçatuba, os criadores de Araçatuba estão na Expo Genética desde o começo, criadores do Mato Grosso do Sul, né? Muito. E aí abre o mercado para quem tem um foco, porque a raça Nelore é muito grande, né, Plínio? A raça Nelore ela tem uma variabilidade genética muito grande. Então tem o pessoal da pista e tem o pessoal que trabalha na Expo Genética, mais focado um pouco nos programas de melhoramento genético e tudo. E a exposição que vem crescendo, vem consolidando, não, Tony, né? Sim, a Expo Genética daquela época que nós entramos... Era pequena. Junto. Mas ela deu muita gente no segundo ano, mais gente no terceiro, gente. Ela só vem crescendo. Aí eu posso te falar uma coisa, Tony. Eu tô aqui no canal, vai fazer 4 anos agora, vou pra minha 4ª Expo Genética dentro do canal. Todos os leilões, todos os horários... Não tem data. Não tem data. E você vai lá na BCZ, a fila por data... É grande. É grande. Não, e outra... No mínimo, eu tive lá esses dias com o Gabriel, no mínimo, 3, 4 leilão por data embicado na fila. Ô Plínio, e o Parque Fernando Costa em Uberaba,
o tanto que o parque na expogenética não tem lotado. O parque não tem disponibilidade, tem fila para pavilhão. É nos pavilhão, né? Tem fila para pavilhão. O parque lotado, né? Então, Não, realmente, na própria pandemia fizeram a expogenética virtual. Foi bacana. A gente participou. Diferente, mas foi bacana. Era o que podia ser feito, teve bom resultado, nós participamos, né? Os leilões estouraram, foram tudo bom, muito forte. E agora voltou o presencial, nós temos o pavilhão, nosso pavilhão ali em frente, o multiuso, né? O pavilhão 17. Na boca do Penat. Na boca do Penat ali. Será que tem alguma coisinha a ver, né? Não, rapaz, você sabe que aquele pavilhão 17, eu tava de olho naquele pavilhão uns 2 anos. Aí teve um ano que a pessoa, não lembro quem alugava antes, não trocou de pavilhão, ele foi para um pavilhão para o outro lado. E aí aquele pavilhão ficou disponível. E aí eu conversei com o Ismar da BCZ e nós fizemos a reserva do pavilhão. E acabou que aí a exposição, o centro, aquele multiuso ali, começou a ter mais eventos. É um pavilhão que era o último, passou a ter um posicionamento melhor, né? Porque ele está na frente do Penat, está na frente de um monte de coisa que acontece ali. Você lembra do nosso pavilhão da ABS? Você falou assim, que a gente sofreu um pouco. O nosso pavilhão da ABS era os de trás. E a gente, quando montou, eu lembro disso, você, o Ricardo Gouveia, mas nós está escondido. Só que não estava escondido, porque é a rua que vai para o almoço. É a rua que vai para o almoço, que dá na churrascaria ali. Que dá na churrascaria. Não, então, tipo assim, ótimo. O Parque Fernando Costa é maravilhoso. Ali não tem coisa ruim. Ali não tem irmão. lugar ruim. Ali não tá ruim. Porque é um parque que está sempre bem cuidado, com a manutenção em dia. A equipe da BCZ de suporte. É uma exposição que você leva o gado, você não passa raiva com nada. Certo? Tem palha, tem água, tem baia lugar limpa, lugar para peãozada ficar. Você não tem... É um exemplo, viu? Parque Fernando Costa, Expogenética, Exposebu, o trabalho que a BCZ faz é espetacular. Realmente entra e sai gestão e continua a mesma qualidade de trabalho. Não muda. E isso é um dos pontos muito fortes da BCZ nisso aí. Isso aí é de tirar o chapéu. Vamos lá, mais Expogenética. Vamos. Ô, Tony, outro fato dentro da Expogenética que, assim, é marcante, sim. Com todo respeito, nós somos amigos, eu tenho liberdade pra você. Cara, eu acho o Ottoni um folclore dentro da Expogenética. Que é isso, Plínio? Por quê? E não é só eu, né? Porque o Ottoni tá todo ano. O Ottoni que apresenta o gado dele. O Ottoni sabe tudo do gado dele. Não é desmérito, mas assim, não é que é uma obrigação, mas assim, você tá junto. Você conhece o bezerro, sabe falar da família, leva o gado bem cuidado, leva as progênios do seu soro de central, faz um crescimento diferente. E eu sei o quanto isso para você te representa. Porque... E tá desde a primeira, cara. Nós vamos para... Que expogenética nós vamos, hein? Acho que 12ª? Eu não sei se 12ª ou 13ª, mas é alguma coisa assim. Eu acho que é 12ª. Acho que essa é a 13ª. Você já falhou alguma? Não. Eu levei animais em todas as exposições. No início, levava animal no pavilhão da Alta, no pavilhão da BS... E depois eu sempre participando do Penat. O Penat, eu acho que em 12 edições, foram 12 edições. O Penat nós vamos ter um caso à parte aqui. Deixa o Penat para depois. Eu participei, acho que de 10 edições do Penat. Acho que eu não participei da primeira e da 4ª ou 5ª, porque o Gustavo foi lá, pegou os garrotes do Penat e já levou para Central. Mas a expogenética... Ela pra gente foi muito importante, porque a gente fazia umas pistinhas, entendeu? Nunca participamos do ranking, mas a gente levava o gado na exposição de Goiânia em maio. Mas pra que você levava o gado na exposição de Goiânia em maio? A gente fazia um leilão. Tinha um leilão durante muitos anos. E tem outra coisa. Pra você levar o comprador de boi lá na sua fazenda. Tinha que mostrar. Então, a gente tinha a exposição de maio, que a gente levava o gado. Muito da época das exposições mais antigas era pra isso. Era uma vitrine pra você poder chamar o cara... para ir conhecer seu rebanho. E fazia muito negócio e tudo. E nós paramos com... Na hora que eu comecei a usar o 16, fui vendo, falei, não, o gado que eu quero fazer é esse gado. Então nós paramos de fazer pista, essa exposição de Goiânia, nós paramos e tudo, e aí surgiu a expogenética. Falei, opa, é isso aí. É aqui. É aqui. Me encontrei, é aqui que dá certo, porque eu não queria levar um animal manso de cabreço, eu não queria levar um animal super tratado, não queria levar um animal... Né? Eu queria levar um animal de piquete, bonito, lógico, igual o gado da expogenética, mas não naquele manejo pesado de pista, né? Então foi uma exposição que viabilizou, não só pra gente, mas para muita gente, e uma exposição demandada e lotada. Né? Ô, Tony, ela já apresentou
muito rebanho bom pro Brasil essa expogenética. Já, cara. Fez, né? É impressionante, né? Porque ela democratiza, ela dá espaço para todo mundo. Você quer coisa mais democrática que o Penat? O Penat, Justamente. o criador, tem lá a BCZ, manda os animais pré-selecionados, o técnico da BCZ... Que ferramenta é o Penat? E que ferramenta? Vistoria esses animais. Então, parte de uma base monstruosa de 25 mil animais para chegar na raça Nelore, para chegar em Uberaba na FASU, com 150 animais dentro da FASU, no teste de desempenho e eficiência alimentar, né? Porque o Penat vem evoluindo. Mas já mudou, né? Eu acho que foi lá pra chácara, né? O ano passado foi na FASU. O ano passado Foi na FASU. Manejo perfeito da FASU, manejo nutricional, sanitário, os animais lá ficam... saem uns caras bons igual eu. Não, manejo perfeito, viu? Manejo perfeito. Todo ano eu faço questão no mês de junho, que é o mês que eu gosto de ir nas centrais para ver os touros que a gente vai usar na estação e tudo. Também gosto dessa época. Eu gosto de junho e eu passo lá na FASU para dar uma olhada nos animais. Sempre o manejo perfeito dos animais lá. Porque o Penat ele é dinâmico. Ele vem, a equipe da BCZ vem incorporando o que tem de mais moderno dentro do processo de avaliação. Então foi incorporado as avaliações por ultrassonografia de carcaça, o CAR, o eficiência alimentar, né? A BCZ é sempre com o Penat andando na frente e usando o que tem de mais moderno aí para identificar esses futuros reprodutores. Ô, Tony, quantos Penates? Não, vamos falar de 12 expogenética. Quantos Penates nós fomos? Você não foi em 2? Eu não fui em 2, fui em 10. De 10 Penates, quantos touros você classificou? 8. 8 touros? 8 touros. Eu tô pra te falar que às vezes você pode ter sido recordista. Não, acho que não, mas tô entre, assim, pela assiduidade, né, e tudo, pelo que a gente gosta, e a gente sempre dá preferência de levar o que a gente tem de melhor no Penat, né? A gente sempre leva o que a gente tem de melhor. E eu acredito muito no programa, nos resultados que o programa entrega. E então a gente fez 8. E por 2 anos nós colocamos 2 touros, dobradinha, né? Dobradinha. Teve um ano que... Versus, não, Vence, ó. Verso e Vigor, não é? Não. Primeiro foi Relevo e Reinador. Relevo e Reinador, isso. Relevo e Reinador. 2 filhos do DS. 2 filhos do DS em Vaca Guileu. Foram os 2 para ABS. E depois eu voltei com o irmão próprio do Relevo, que é o Vigor. Vigor. E com o Vigo. Fez dobradinha de novo os 2. Aí os 2 foram para Semex. Então eu fiz 2 dobradinhas. E agora, 2021, o Caeté Five do Verde, um filho do Rencaldo Negro, numa vaca Dedal com Bitelo DS com Galileu. Foi Penat também. Já nessa fase, com ultrassonografia de carcaça, com CAR, né? Porque o Penat tem 4 etapas, né? Sim. De avaliação. Então, esses animais que são superiores lá dentro da FASU, no teste de avaliação e desempenho, vão para o parque para final. E você usa os touros Penat, né? A gente usa os touros do Penat. Tem que usar. Eu também uso. Tem que usar. Escolho 2 touros e uso. Tem que usar. Todo ano tem touro muito bom no Penat. Tem. Né? Todo ano tem Essa touro. Essa safra para trás agora também teve alguns touros muito bons. E esse ano 2022 também, alto nível da garrotada aí, que dos 13 touros, foram 13 touros classificados, né? Por 23 agora você já sabe mais ou menos, já soltou essa lista do Penat? Já soltou. Tem 90 e, não sei se é 98 ou 99 animais. Para poder o Russell ir lá com você e escolher. O Russell ir lá. Na verdade é ele que tira, né? Não, assim. Ou é um conjunto? Não, é assim. O Penat, o PMGZ te entrega a lista. Certo. Dentro desses animais, o criador, junto com o técnico, vão escolher os animais, certo? Aí, esse animal, o técnico faz um EP-Muras. É um EP-Muras que tem que ter um número mínimo de pontos. Eu não sei de cabeça, mas é um EP-Muras, tem que ter um EP-Muras bom, entendeu? Tá. E aí o técnico faz a inscrição desse animal. Então, todos os animais passam pelo crivo dos técnicos de campo da BCZ. Então, o animal primeiro tem que estar na lista. A lista já está no site da BCZ. Dentro da lista, por exemplo, tem quase 100 animais, acho que 99 animais. Dentro da lista, nós vamos escolher 2, que eu já mais ou menos sei quem são, já está mais ou menos definido isso. Porque essa escolha é agora, semana que vem. O Russell, dia 13 de fevereiro, está lá em casa. Então, a gente já escolhe, já faz a inscrição desses animais, e aí no mês de abril, na primeira semana, junto da entrada dos animais, sempre na entrada dos animais da Expozebu, é a chegada desses animais na FASU, para o Penat 2023, né? Que vai ter a conclusão durante a expogenética. Cara, esse ano essa expogenética, ela tá prometendo muita coisa. Deixa eu te falar assim, a agenda dos leilões estão lotada nessa exposição, assim, vai ter muita coisa boa. O ano passado ela já foi muito forte. Foi, a exposição foi ótima. A exposição ano passado ela foi muito forte e tava naquela, será que o povo vem? Será que o povo não vai vir? As centrais foi recorde. Eu tenho acesso a amizades dentro das centrais.
foram um recorde de visitação de todas as expogenéticas. Não, Plínio, o negócio tava de um jeito. Porque o povo tava assim, louco pra ver boi. Louco pra ver boi, louco pra ver novidade. Pô, tinha uma demanda, né? Todo mundo ficou 2 anos dentro de casa, dentro da fazenda, sem ver, sem ir atrás. Então, a hora que abriu a porteira, o povo foi mesmo. Não, eu te falei aqui. A expogenética é tão forte. Eu gosto de ver touro na central junho, julho. Porque na expogenética, você chega lá, tá Não dá lotado. Não tempo. tem jeito. É tanta gente. tanta gente. Todas as centrais de Uberaba, né? Lotado, então você tem que buscar. Eu busco até uma época antes, um pouquinho da expogenética, para ver com mais calma, mais tranquilo. Ô, né? Tony, eu olho pra comprar final de julho, primeira semana de julho. Porque tem o detalhe também, né? Ah, A ali garrotada não tá tendo sempre, não tem fila de espera, vira um rolo. aí na Você expogenética, tem que comprar antes, né? tem que comprar, tentar comprar antes e tudo. Porque na expogenética, o movimento é impressionante, né? O movimento. Nossa, E é o é. Brasil inteiro, E né? a, Plínio? a expogenética, ela ditou um ritmo até diferente para as centrais, porque na época os catálogos dos touros ela era soltado na Exposebu, né? Na Exposebu. A coisa mudou tanto e também a Exposebu cresceu tanto que migrou para a expogenética. Não, pelo crescimento da expogenética, não, porque eu acho que na expogenética se ofertava mais touro. E tinha mais tempo para você chegar mais perto da estação. É. Porque às vezes o catálogo nosso soltado na Exposebu, quando você chegava na boca da estação, já tinha muito touro, aí você gastava uma grana demais, que era os catálogos. Então, o que é a ideia nossa? Isso aí foi pioneirismo da ABS, tá? Na nossa época do gestão dos meninos da ABS. Lembra dos meninos da ABS? Os meninos da BS. Nós escoramos o catálogo mais perto da expogenética, que dava mais tempo, nós tinha de maio até julho para alimentar o catálogo melhor e não ter que fazer 2, né? A expogenética na Sem boca... falar que aí essa expogenética virou esse boom. a expogenética na boca da estação de monta. Né? É, Então, é a hora de comprar o sêmen. Agosto, Justamente. muita gente já começa a inseminar em outubro, né? Então, na época de comprar o sêmen. E dá tempo também pro touro de 2 anos engrenar na produção, né? Com certeza. Porque hoje é muito grande o número de animais que estão nas centrais com 2 anos de idade, né? É muito grande. É demais. Você diminui o intervalo de geração, a velocidade do melhoramento é muito grande, então você vê... Nós não tá repetindo touro mais. É difícil você usar um touro hoje 2 anos, 3 Só anos. quando acerta demais. Sim. Hoje a rotatividade dentro das centrais é muito grande, porque os touros estão fazendo filhos sempre melhores, né? Isso é a premissa básica do melhoramento. Chegou forte, né? Chegou forte. Então, você tem um touro fantástico, daí 3 anos, tem um filho dele com 2 anos de idade, né? Uhum. Melhor do que ele, e aí você já está usando o filho, então vai indo nessa E velocidade. a gente está buscando essa usa de animais mais jovens. Isso aí porque ele já vem com mais DEP, ou às vezes ele já está com a genômica. A tecnologia está chegando rápido também, então tem muita informação. Plínio, Hoje já está medindo CE de bezerro, cara. hoje na Água Boa, Passando ultrassons. hoje na Água Boa, a melhor bezerrada que desmama, qual que é? Filha das primíparas e das secundíparas. Uhum. É a cabeceira dos bezerros. Os bezerros de destaque, você pode saber que são das novilhas de primeira cria ou de segunda cria, das vacas mais jovens. A idade média do rebanho, não só da Água Boa, mas de todo o pessoal que trabalha com melhoramento genético, a idade média das fêmeas expostas na estação de monta vem baixando ano a ano, certo? Tem gente aí já trabalhando com idade média abaixo de 5 anos no rebanho. Então, e vem baixando. E você vê que, imagina, Plínio, se a gente chegasse lá, uma vacada de 10 anos, for melhor que a novilhada de 2 anos, o que nós fizemos? Tem um trem errado aí. Tem um trem errado. Então tem que melhorar. Melhoramento vamos em frente, vamos fazer melhor do que a gente já fez. Esse erro aí é só descartando. Porque se dá chance, meu amigo, vaca falhada em casa é problema. Isso aí tem que matar. Isso aí não existe mais ficar isso. Não existe. Hoje a pecuária não tá para amador, né? O descarte é uma ferramenta importante no melhoramento genético. É uma ferramenta importante. Isso aí não tem como. Não existe seleção sem descarte, né? E tem que ter, né? E tem que ter. Ô, Tony, vamos lá. Voltando na expogenética, eu tenho assunto seu da expogenética, igual eu te falei, isso aí é meu folclore lá. Eu ri muito, sei lá. Ô, Tony, é o seguinte, consegue dormir antes do penate? Rapaz, você sabe que... Noite que antecede o penate, você dorme? Não, e o penate agora... sofre? Não, o penate agora são 2 emoções, né? Porque tem, no mês de agosto, antes da expogenética, sai os pré-classificados para final.
Ah, verdade, lá da Fazul. Lá da Fazul. Então são duas emoções. Então Então tem 2 noites que você já não dorme no ano. Aí você fica esperando sair a lista dos animais elite superior na prova de desempenho e eficiência alimentar da Fazul. Então essa é a primeira vitória. Até 2021, o Garrote Nosso foi o primeiro lugar lá. O dólar da Água Boa. Foi o primeiro lugar na eficiência alimentar lá. Aí esses animais vão, né, para a quarta etapa dentro do parque, né, que são aquelas avaliações visuais e tudo, que os técnicos da BCZ todos votam, o pessoal da Central. Então são duas emoções. Pode falar. 2 emoções. Duas emoções do Penat, são 2 emoções. A gente faz com muita paixão, né, Plínio? Então a gente... se envolve muito, né, cara? Torce, Tony, a gente brinca assim, E um touro Penat é importante, né? Hoje o touro Penat, um touro classificado no Penat hoje, ele traz uma divulgação muito grande para o criatório. É um touro que vai ter sêmen distribuído para os rebanhos colaboradores. Claro. Né? Você vê, filho... O seu touro Penat, esse sofrimento que você fala, assim, que é uma sofrência boa. É uma sofrência boa. Né? É o que os meninos da pista devem ser na hora do grande campeonato. É a mesma coisa. Isso aí, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Eu tô te enchendo o saco disso, porque assim, cara, é muito legal. Na semana a gente já sofreu muito. E no primeiro Penat, que eu participei... Eu e o Russell dá muita risada disso. Não, deixa eu te contar um caso. O primeiro Penat. O primeiro Penat eu não participei. Eu fui ver como é que era. E ele foi realizado ali... Você lembra os bois do primeiro Penat? Não. Nevi da EAO. Nevi. Foram 2 touros da EAO. Nevi e Neval, eu acho. Nevi e Neval. O Neval foi líder do sumário na época. Acho que o Nevi também. Touros com índice muito forte. O Nevi também foi forte. Foi forte. Neval, se não me engano, era provador. Aí eu fui. Só que esse primeiro Penat foi realizado ali no RKC, na espera do leilão, naquelas bases. Foi por ali que foi feito. Não tinha aquela estrutura. Cara, eu não lembrava disso. Aí, o segundo Penat, eu levei o Quinteto da Água Boa. Um filho do Donato de Nandiraí. Manchado. O Pampa. Bonito. Tem uma foto dele bonita, hein? Aí, Plínio, do Quinteto... E eu levei o touro. Era um touro só. Falei, não vou levar funcionário, um touro só. Vou trazer uma pessoa para cuidar de um touro. Eu mesmo vou ajeitando esse boi aqui, né? Aí já foi naquelas baias ali, atrás do Rubico de Carvalho. Sabe aquelas baias que o pessoal usa para os leilões? Sim. Aquelas baias ali. Sim. Aí já fizeram naqueles corredores. E foi feito ali durante muito tempo, até fazerem a construção do multi-eventos lá. Não, mas ele tinha que sair dali porque os leilão cresceu e não tinha lugar para o gado. Foi ali. E eu não tinha tratador. Eu não levei um touro só, né? Só o Quinteto, e eu ali com o Quinteto, a varinha dentro do curral ali. O Quinteto foi pra Lagoa, não foi? O Quinteto foi pra Lagoa da Serra. E depois foi pra Cemex. E aí eu mostrando o Quinteto ali. Isso foi o primeiro touro Penat nosso. O Quinteto eu lembro. Aí depois passou lá pro multi-eventos. Aí depois incorporaram essa fase importantíssima, né? Acho que o Penat evoluiu muito com o teste de desempenho lá na Fazul, né? Demais. Aí incorporou tecnologia e tudo. Aí começou a entrar firme na tecnologia. E o interessante é que a BCZ, a equipe de melhoramento da BCZ, está sempre aberta e buscando novidades, buscando inovação, buscando o que tem de melhor para incorporar no Penat. O Penat, se você analisar, nesses anos todos, dificilmente fez o mesmo pacote os 2 anos. Sempre, cada ano, tem uma evolução, uma coisa a mais, um plus a mais. Então, o Josequian, o Henrique, o Lauro, a equipe da BCZ sempre garantindo uma evolução do Penat para acompanhar esse desenvolvimento dessa pecuária nossa. Ô, Tony, na Expogenética ainda, sim, o ano passado, que foi um ano fantástico, especial, aí nesse ano você teve 2 sofrências. Eu sei dessa que eu acompanhei de aperto, como diz o Caipira, que foi a venda da Fidalga. Pois né? Rapaz. Porque a venda da Fidalga, eu não... Cara, eu sei, eu lembro direitinho, cara. Lembro, assim, é como se fosse hoje de manhã. Eu cheguei em Uberaba, no domingo foi o leilão da Matinha, e eu acordei cedo na segunda-feira, que eu tinha reunião da diretoria toda segunda-feira no canal. Falei, vou entrar de casa. Falei, vou dar uma volta no parque cedinho, porque eu já sei onde está o povo, já habituei, já começo a achar, me localizar no parque, onde estão os meus clientes dos leilão, onde estão os touros, e conhecer as coisas e ver. E passo lá no seu pavilhão, tá lá você. Vem aqui, Plínio, presidente, deixa eu te mostrar uma bezerra. Lembra disso? Lembro disso. E aí falou, não, vamos começar lá de trás. E aí fomos vendo, parou nessa bezerra. Eu nem sabia que ela chamava Fidalga.
Essa bezerra é tal, ela é filha de quem? Ren garantido. Garantido com Uma vaca tetra, o tetra Bitelo DS com Galileu. Bitelo DS Com Galileu, o tetra. Esse não foi para central, porque quando eu fiz 4 Bitelo DS com Galileu, esse eu usei lá em casa, monta natural. E ela é tetra, que é Bitelo DS com Galileu, numa vaca na Odisseia, certo? Essa vaca Galileu chama Odisseia, que é a mãe do Verso. Tá. Que é irmã própria do Vigo. E que tem DS de novo, que vem da vaca que a Hilda cedeu pro meu pai, da Baena DS. Aí eu falando, olhando aquele ali, tal. Eu falei, e aí, o povo já viu? Todo mundo tá gostando dessa bezerra, tal. Ele falou, o Guto... Quem que passou com o Guto? Mas passou lá... O Guto e quem mais? Passou lá um time. Passou o Guto, o Valtão, o Luiz Fernando e o pessoal da Dueto. Isso. O pessoal da Dueto. Cíntia. A Cíntia e o Russell. E vira ela. E foram embora. Tá, aí vamos lá, volta em mim. Passei, vi a bezerra, tal. O povo passou aqui, viu a bezerra, papapá. Eu falei, ô Tony, deixa eu te falar, ó. Essa é a melhor bezerra da Expo Genética. Antes de você me falar deles. Que bezerra boa, Tony. Aí você, Plínio, eu acho que é a melhor bezerra que eu fiz na fazenda. Até hoje. Eu falei, ô Tony, você trouxe ela no lugar errado, irmão. Por quê? Que você vai ficar sem ela. Mas como? Vou ficar sem não vendo, pelo amor de Deus, leilão, meu coração não aguenta. Eu tenho pavor de leilão e tem mesmo que sofre. Tal. Falei, toma cuidado, você vai ficar sem essa bezerra. E não sabia que a turma tinha passado lá. Eles não tinham te passado lá para convite. Não, eles passaram. Eles falaram, nós estamos olhando, aproveitando agora, no começo da Expo Genética. É igual eu, dá uma volta pra olhar, para ver o gado da exposição. Então a equipe das assessorias saiu toda junto e saiu olhando. Dar um giro. Aí depois eles voltaram. Não, mas vai lá. Aí, vai lá, que tem história. Aí à tarde, acabou a reunião minha, voltei pro parque, que eu gosto de ficar ali no final da tarde. Tinha um lançamento do Sumário na segunda-feira, né? Fui lá pro leilão pro pavilhão do Nelore Paraná, que eu tava lá com o Rodolfo, batendo papo, me chega o Guto, me sentou, falou, você deu uma rodada? Porque ele sabe que a gente roda cedo. Nós temos, quem gosta de gado vai chegar lá cedo e vai rodar antes dos outros. Eu falei, rapaz, eu rodei o gado inteiro. Você rodou tudo? Eu falei, rodei tudo. Você viu alguma coisa que presta? Essas brincadeiras nossas. Eu falei, cara, tem muita coisa boa aqui no parque esse ano, hein? Ele falou assim, você foi lá pra baixo? Eu falei, fui. Ele falou, você viu a bezerra do Ottoni? Eu falei, eu vi. A do Garantido? Ele falou, é. Eu falei, Guto, é a melhor bezerra da Expo Genética, cara, que a bezerra é boa demais. Ele falou assim, ai, cara, nós tá querendo fazer um convite pra ele. Eu falei, não, você vai matar ele. Ali você não tira de jeito nenhum. Eu já tentei no Russell, o Russell falou a mesma coisa. Eu falei, rapaz, o Ottoni tem pavor de leilão, ele passa mal. Uma vez nós fizemos uma venda de um leilão, o Dedal nós vendemos ele no leilão da Vera Cruz, lá no Jairim, na Barra, que nós já tava com o touro engatilhado, assim, já tava com os clientes, como é que tudo organizado, não falamos pra ele quase teve um infarto lá, rapaz. Depois de felicidade, nós quase tomou uma garrafa de uísque lá, eu e ele, o Gustavo. Mas você não dá conta não, Guto. Ele falou, cara, eu tô doido pra tirar aquela bezerra. Eu falei, que a bezerra tem 2 lugares pra ela entrar. Ou é no leilão do Nelore Paraná, que tava assim, se caminhando para um dos grandes leilões da Expo Genética, que foi o maior leilão de fêmea da raça da Expo Genética, maior faturamento até hoje, né? Ou o leilão da Colonial, de fêmea, que no outro dia, pô, muito pesado, né? Uma referência, né, cara? Colonial. Eu acho que você consegue dar uma tapeada no Ottoni aí, sim, mas não vai bambo não, vai amarrado. E como é que eles foram lá? Não, aí... Agora é a sua parte. Realmente eu não levei a bezerra pra vender, não tinha. Claro que não. A bezerra pra gente... Você não tem esse intuito, Ottoni? Não levei a bezerra pra vender. Mas aí o pessoal gostou da bezerra e tudo, e colocaram o Russell pra conversar comigo. Porque o Russell, um grande amigo, um cara que tá lá na fazenda 2 vezes por ano, há 15 anos e tudo. Deus. E o Russell veio, não, vamos vender a bezerra. Eu falei, deixa eu pensar. Sapateando e brabo. Leilão da Colonial. Neurisvan, agradecer demais o Neurisvan, foi assim, muito gentil da parte dele, o convite, né, da Colonial aí. E aí o Russell apertou. Falei, deixa eu conversar com meu pai.
Aí eu troquei uma ideia com meu pai. Mais difícil ainda. Aí meu pai, não, pai, vamos vender a bezerra. O povo tá gostando da bezerra e tudo, a bezerra é boa. Eu acho que é legal. Porque além da venda em si, da parte financeira, Plínio, que foi muito boa, lógico, tem uma divulgação forte, né? Você vê, a licitação da bezerra, eu tenho o vídeo dela, se não me engano, foram 13 ou 14 minutos no canal Rural, em horário nobre, né? E Acho que eu que te ajeitei esse vídeo. foi, você que me passou o vídeo. Então, isso tem um valor, né? Lá no recinto lotado, todo mundo vendo a bezerra deu muito assunto. Então, acho que faz parte. Os leilões também. top. Os leilão top, né? De fêmea, ele e o Paraná é um leilão top da exposição. Então, aí o Russell veio e me apertou. Eu conversei com meu pai e falei, Russell, nós vamos vender a bezerra, então. Nós vamos vender a bezerra. Isso foi na quinta-feira, né? O leilão da Colonial foi sexta. Sexta. Isso eu sei que foi um corre desgramado. Isso foi na quinta-feira cedo. Eu lembro cedo. Aí eu já liguei para a Andréia da Nativa, e ela, com eficiência de sempre, que ela tem, né? 10. Ela já fez para mim um extra catálogo de mesa com avaliação genética, com genealogia, fez em 3 horas, estava pronto, que a gente colocou nas mesas, uma separata do leilão. Eu lembro. Ela fez um banner para mim, a Andréia foi fantástica, aí num espaço de tempo mínimo, ela fez tudo e deu certo, a bezerra foi, o pessoal gostou, foi muito bonito. Fiquei muito feliz com a venda dessa bezerra. Só tenho a agradecer as assessorias todas e a Colonial que nos proporcionou essa oportunidade, né? Na pessoa do Neurisvan. As coisas acontecem, meu. Pra quem é trabalhador, as coisas vai. Se você trabalhar muito, dá sorte, viu, Plínio? Dá sorte. Você é um cara iluminado. Trabalhar muito dá sorte. Você foi maravilhoso. A gente brinca aqui, mas assim... Porque eu tenho liberdade de ser e a gente dá muita risada disso, porque a gente conhece, cara. Plínio. E sabe tanto que você só, porque tipo assim, porque você vive isso. Cara. Só que nós reservamos uma aspiração da Fidalga. Então eu vou aspirar ela. E foi 100%. 100% vendida, mas com a reserva de uma aspiração. Então eu vou aspirar a Fidalga e vou ter a genética dela. E a mãe dela pariu um macho. A mãe dela tá desmamando um macho agora. Excepcional. É um dos 3 ou 4 melhores machos da safra. É o filho da mãe dela. E a Fidalga foi a recordista bezerra da Expogenética, né? Sim, foi a recordista bezerra da Expogenética. Foi a recordista bezerra da Expogenética. Agora me conta, Otônio, como é que foi a venda? A venda do Otônio. Porque você esperava esse preço? Não, com toda sinceridade. Não esperava esse preço, não. Esperava um valor mais baixo, né? A gente esperava um valor mais baixo, porque... Eu falei para as assessorias, gente, eu não tenho comprador para bezerra, eu não trabalhei ela para vender, eu não liguei, não sei o que e tudo. Então eu esperava um valor nela bem abaixo do que ela foi vendida. Mas a hora que ela entrou na pista, Plínio, ela entrou diferente, entrou olhando por cima, eu falei, essa bezerra tá boa, essa bezerra tá bonita. E a turma foi gostando, né? Você vê o Paulo Horto empolgou demais com a bezerra, trabalhou muito. O Paulo é um craque pra isso. É um craque, né? E ele tem uma sensibilidade de animal. E tem um olho, né? Espetacular. É impressionante o olho dele, né? Ele tem um olho, ele identificou a beleza funcional da bezerra e chamou a bezerra pra ele. A bezerra veio, lambeu a mão dele. Então a bezerra mansinha, né? O Arnaldinho. Cara, o Paulo é um fenômeno. O Arnaldinho, cara que eu respeito e devo muito conhecimento a ele, um cara que já me ensinou muita coisa, uma grande referência que nós temos, o presidente Arnaldo, né? O presidente Arnaldo levantou espontaneamente, fez arrastou a mão no microfone. Um comentário sobre a bezerra também, fantástico. No outro dia ele falou pra mim, o Arnaldinho, no outro dia, me arrependi de não ter comprado aquela bezerra. Devia ter comprado a bezerra pra mim. E quando ele tem uns amor assim, não... Ele falou pra mim, tá? Ele e o Rodrigo Abdanur. Arrependi de não ter comprado a bezerra. Doutor Arnaldo, quando tem uns amor nas reis aí, a gente já viu várias artes dele aí em leilão. Já. E ele é forte. Mas foi, no final deu tudo certo, foi muito alegre, foi muito bom. Foi muito alegre, cara. Não deu muita risada da sua cara, cara. Foi muito engraçado, porque tipo assim... Mas sim, risada na felicidade por você estar feliz. Porque a gente sabe, Otônio, querendo ou não, cara, você vive aquilo ali, irmão. Eu costumo dizer que é feita à mão, né? É a mão, você vive a mão. Meu pai faz todas as comunicações na BCZ no bloco desde 68. Isso. Certo? Minha mãe tá sempre na fazenda junto com a gente. Então é um gado que a gente faz ele juntos, entendeu? A gente tá junto com esse gado o tempo inteiro. A gente tá no curral todo dia, todos os manejos, nós estamos juntos, todas as IATF, tá cavalo no campo ajudando. Então é um gado que a gente conhece o gado. Certo. A gente conhece bem o rebanho. Então tem essa convivência com o gado, que eu acho que é importante no processo de seleção, né, Plínio? Porque tem algumas características que os programas não conseguem abranger. Por exemplo, temperamento.
importantíssima a seleção para temperamento. Esse é um ponto de melhoramento genético que a gente ia começar a falar agora. Isso aí, cara. Temperamento, certo? Existem tecnologias hoje para você mensurar reatividade, né? Existem trabalhos para você dar nota à reatividade do animal. Mas, no campo, a vaca parida, no manejo, numa vacina, numa pesagem, você já vai identificando os touros. E a gente cuida muito disso. Acho que temperamento é importantíssimo. Animal bravo não é um animal produtivo, é um animal que está fora do esquema hoje, certo? Hoje, um esquema de produção, você tem que trabalhar com animal manso. O animal que é uma vaca parida, que você vai descer e vai queimar o umbigo desse bezerro, que não vai ter estresse, o animal... As próprias, tem muitos trabalhos mostrando, em ATF, correlacionando taxa de prenhez com reatividade da vaca dentro da seringa, dentro do breche, com o comportamento da vaca. E hoje... As vacas mais mansas emprenham mais. Tony, sim, com certeza. Então, e hoje, graças a Deus, a gente conversou isso mais cedo também, os programas já estão muito paralelos, né? Sim. Os programas de avaliação já estão muito paralelos com o Sim. gado, porque a gente já vai estar descartando, né, irmão? Hoje a turma tá pegando mais no pé do descarte, né? Então tem que tirar. É uma ferramenta forte, né? Tem que tirar. Não tem jeito. A melhor ferramenta que tem é o descarte, a porteira, né? Que os antigos falam, e pode olhar que até hoje ele é assim. Mas hoje, assim, falando um pouco dos programas de melhoramento, hoje os programas de melhoramento, eles melhoraram muito, e cada vez que vai, tá melhorando cada dia tá melhorando mais. Você tava falando mais cedo que você tem hoje muito touro, você usou 14 touros na estação o ano passado, todos os touros bem nos programas, né? Você já nota hoje, por exemplo, a gente trabalha com o PMGZ e com a NCP. Isso. Nós estamos finalizando a estação de monta, né? Agora, no final de fevereiro, a gente encerra a estação de monta. Estação de quantos meses? Não, nossa estação não é muito curtinha, não, Plínio. Lá é muito seco. Nós tivemos 240 dias de seca esse ano. Foi uma das secas mais fortes da história. Então, eu estou reduzindo todo ano um pouquinho, mas a gente está com uma estação de monta esse ano de 100 dias. De vez em quando desequilibrada por causa do clima. Seca, tem que atrasar um pouquinho, é difícil. Mas a gente tem uma estação de monta hoje aí em torno de 100 dias. Tá. Certo? Tá bom. É bom, não é ruim não, é bom. Mas pode melhorar? Pode. Mas não é fácil. Para mexer nisso, de repente vai entrar com uma suplementação mais forte, vai ter que entrar com silagem a pasto, que não é o nosso sistema de produção. Que às vezes onera o custo demais. Onera o custo demais. Então, mas o que a gente notou antes da estação de monta esse ano? Analisando os touros que nós escolhemos nas centrais, a grande maior parte touros jovens, certo? Tá. E touros oriundos de rebanhos que têm sistema de produção assemelhados ao nosso. Tá bom. Porque eu acredito muito e respeito muito a interação genótipo-ambiente. É isso aí. E isso hoje é uma realidade dentro da raça Nelore, a interação genótipo-ambiente. E depois de escolhido esses touros, a gente foi analisar a régua de Debs durante a escolha desses touros. E que você começa a ver hoje que nos programas que a gente trabalha, um touro que é muito bom para peso ao sobreano no PMGZ, avaliação genômica, tudo, ele também é muito bom para peso ao sobreano na NCP. Um touro que é forte de materno no PMGZ, ele é forte de materno na NCP. Então você acha que os programas já estão se andando paralelo? A gente vê isso no nosso rebanho, certo? A coincidência das informações é muito grande. Você não tem informações conflitantes mais. Entendi. Esse touro no programa aqui é um touro positivo para leite, bem bom de leite. Vamos falar um touro aí com 4 kg de leite, que é um leite muito bom. No outro programa esse touro é -2. Hoje a gente tem notado que o caminho é um só e um touro, quando é bom no PMGZ, ele também é bom na NCP, e quando ele não é bom no PMGZ, ele também não é bom na NCP. E é sinal que a coisa está sendo feita da forma correta, porque o objetivo é o mesmo, é melhorar, é produzir, fazer o animal mais eficiente. Engatando nisso, Tony, que era uma das perguntas aqui que eu tenho para fazer para você. Chegamos aí na nossa reta final, chegando na reta final aí, assim, com a sua visão, irmão, de pecuarista, de boiadeiro, de cara que vive disso, né? Você não tem outra renda, a renda sua é a fazenda, e eu sei disso e faz com maestria, tá? Você é um dos caras que faz gado, faz melhoramento genético e faz fazenda com maestria. Qual é a visão que você está vendo da pecuária hoje? Que jeito que tá? Como é que nós estamos? Como é que nós vamos e onde nós vamos parar? Olha, Plínio, vamos dividir essa pergunta em 2 respostas, tá? Primeiro eu vou responder para você, vamos fazer uma abordagem técnica, certo? Tá. Hoje nós temos certeza que melhoramento genético é insumo de produção animal, que nós não podemos trabalhar sem as ferramentas de melhoramento genético. Porque um programa de melhoramento genético, antes de mais nada, ele é um programa de gestão.
É um programa de gestão. Por que ele é um programa de gestão? Primeiro, gestão numérica. Você tem a listagem dos animais, que são 4 pesagens por ano, certo? Tá. Então, você tem a listagem dos animais que vão ser pesados. Opa, faltou um na lista. Cadê esse animal? Começa por aí, certo? Você pega a pesagem de um lote, mas a média de ganho de peso desse lote aqui, que está no pasto tal, não está boa. Está acontecendo alguma coisa nesse pasto. Por que não está boa? Então, ele te dá uma leitura da sua gestão do seu sistema de produção. Começa por aí, né? Acasalamentos hoje. Não tem como você acasalar um negócio hoje só no olho. Não dá mais. Você precisa do olho, sempre vai precisar. Né? Só que o olho é o acabamento do serviço. Boa. O problema é que você tem que usar os programas, as ferramentas. Os programas nossos são muito bons, temos vários. Todos são eficientes. Eu não sei de nenhum programa que não seja eficiente, certo? Os programas nossos são bons, muito bons. Então, precisa fazer isso. Aí, essa genética melhorada, que o pessoal do Nelore vem trabalhando e tudo, a hora que tem a transferência dessa genética para os rebanhos de corte, ela causa um impacto tão grande que pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo da atividade. Por quê? Porque os animais, filhos dessa genética, tem fazendas de gado de corte que estão na 4ª, 5ª, 6ª geração de touros melhoradores, via repasse tourinho de campo ou via IATF. Compra IATF também. Ou via IATF. Então essas fazendas começam a ter taxa de prenhez maior, porque todo mundo está selecionando fertilidade. Fertilidade é 5, 6 vezes mais importante do que o ganho de peso financeiramente. Claro. Certo? Então... O bezerro ruim é o bezerro que não nasce. O bezerro que não nasce, ele é o pior bezerro que tem. Então, você garante um leite suficiente, né? Uma produção, uma habilidade materna suficiente para desmamar um bezerro pesado. A parte de rendimento de carcaça, por exemplo, a gente abate o descarte do gado PO. Claro. Abate, a gente tem abate, tem uma parceria com a Casa de Carne de Jussara, a gente tem abate semanal. A gente está encontrando os rendimentos de carcaça que no passado a gente não tinha. E cada ano melhorando. Cada ano melhorando. Uma qualidade de carne que no passado a gente não tinha também. Então, o que o melhoramento genético está colocando nessas fazendas de cria, de recria e na terminação desse gado, eficiência alimentar, gente, o impacto econômico disso no preço das dietas hoje. Um animal eficiente dentro de um confinamento que vai comer 20% a menos que o outro. Olha o lucro disso, olha a diferença disso. Então não tem jeito mais, porque a despesa que dá um animal de baixo valor genético acaba sendo até maior do que do animal melhorado geneticamente. Então, a pecuária hoje não tem como trabalhar sem genética. Não existe mais. Boa. Agora, parte comercial. Mercado do boi, a gente sabe, ele tem um ciclo da pecuária, certo? Estamos num ciclo de baixa, estamos. É o momento de trabalhar, é o momento de dar uma segurada em alguma despesa, de economizar, de otimizar, de maximizar, mas é o momento de começar a produzir, porque a gente tem que plantar mandioca quando a farinha está barata. Né? Então, é a hora de fazer agora para... E isso aí a gente sabe, já tem agora a perspectiva de o boi começar a melhorar em fevereiro, e a pecuária vai sair desse ciclo e vai ter ciclos melhores e tudo. Então faz parte, sempre existiram ciclos da pecuária, né? Não, bom demais. Agora, não, mas esse ciclo negócio, é normal. Agora, aí que vem, voltando no animal melhorado. Você pega um ciclo de baixa, que é normal, o que acontece? O bezerro bom, ele tem que ter genética boa e ambiente bom. Esse bezerro bom perdeu um pouco de valor esse ano, com relação ao ano passado, perdeu, mas ele manteve a liquidez. O bezerro bom manteve a liquidez, certo? O boi pesado, o boi novo, garante um resultado financeiro melhor na engorda. Agora, o animal de baixo valor genético, o animal sem trabalho de melhoramento, o animal, vamos falar, filho de boi de boiada, que ainda existe isso muito. Demais. Existe isso muito. Mas muito, certo? É o vilão. Esse animal hoje, ele perdeu a liquidez. Então, o cara que... E ele vai ser limpado. O cara que usa a genética melhorada para produzir gado de corte, ele só ganha. Que aumenta a eficiência, né, Plínio? Aumenta a eficiência. Não tem jeito de fazer diferente. É isso aí, cara. Eu tava precisando muito escutar. Por isso que eu falei, gente, hoje nós vamos ter, falando com a turma aqui, hoje nós vamos ter uma aula. Ô, Tony, nós estamos chegando agora na nossa reta final. Outono Verde, família, cadê seus meninos? Que eu lembro desse pequenininho. Como é que tá a Ana? Tá tudo jóia lá na Goiânia? Tudo bom, graças a Deus, Plínio, tudo bom. João Gabriel já tá no 4º ano de Direito. Ó. O tempo passa, né? Demais. Tá no 4º ano de Direito, Ô, tô velho, você tá louco. E o Pedro Henrique, meu filho caçula, tá com 17 anos. Pedro Henrique presta vestibular no final do ano, tá no 2º ano do 2º grau. E ele quer fazer agronomia.
Que quer bom, fazer agronomia. que Tô bom. muito feliz com isso e tudo, e vai ser um companheiro meu aí, vai me ensinar muita coisa nessa área aí, Com certeza. que é importante, né, Plínio? Essa meninada Porque hoje ensina nós demais. essa parte aí de manejo de pasto, fertilidade, tudo, a gente tem que o pasto é realmente o melhor e o mais barato do alimento do boi, né? E produzir capim hoje é uma coisa importante e precisa de tecnologia para fazer. Então, o Pedro vai prestar vestibular para agronomia, prestou agora no final do ano para treinar, prestou para treinar no final do ano, foi bem, está estudando. E se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente tem um calouro de agronomia na Bom família demais. aí. E essa sucessão precisa ser feita. Seu pai tá bem? Tá Meu tudo pai, chique? graças a Deus, meu pai tá bem, tá na fazenda. Tomando o vinhozinho dele tranquilo. Tomando um vinhozinho no fim de semana, fazendo. Aí nós estamos agora na fazenda esperando a visita do Russell. O Russell chega lá, sem ser essa segunda, a próxima. Fica com a gente uma semana lá. É sempre uma semana muito boa quando o Russell tá lá em casa. Bate-móvel tá lá? O bate-móvel tá guardado. Eu acho bom demais. Agora, uma curiosidade que pouca gente tem. Deixei essa perguntinha aqui por último, ó. O número das placas dos automóveis. Cara, olha, via 519. Registro Galileu. O registro do Galileu, até hoje ainda é o registro. Agora mudou essa placa Mercosul, que a gente não sabe, agora não tem mais jeito. Mas ainda tem 2 carros mais antigos que tem a placa 1519, sabe? Que legal. Mas a placa Mercosul agora não tem mais jeito. E você sabe que a primeira foi por acaso, né? Não. Verdade. A primeira placa... Essa eu não sabia. Eu achei que você tinha posto... Não, deixa eu te contar esse caso. Gente, eu tô aqui na Feicorte, certo? E deixei um carro comprado lá em Goiânia para minha esposa, não sei o quê. E ela me liga, falou, ó, tô vendo um negócio do seguro, fazer vistoria e pode escolher o final da placa. Placa final 9 vai pagar o imposto o ano que vem, não sei como é que é. Eu falei, então põe a placa final 9. A moça me deu 3 opções. Ela falou os números, né? E aí, Plínio, ela falou os números. O número é 1519. Eu falei, mas não é possível, aí 1519? Eu falei, põe as 1519. Falou, por que você quer esse número? Porque é o registro do Galileu. Falou, não vou pôr não, porque eu vou andar com o nome do Galileu no carro. Falei, não, agora vai pôr. Eu não pedi isso. Aí falou, ela brincou, não, tudo bem. Aí colocamos. Então, esse primeiro foi por acaso. Os outros o 1519. Aí os outros eu falava, como é que faz? Aí tinha jeito de mandar pôr o 1519. Antigamente tinha jeito. Mas com essas placas novas agora, a gente não dá conta nem de decorar essas placas novas. Rapaz, eu tirei uma foto da placa do meu carro que anda no meu celular aqui pra mim, o cara pergunta e eu achar. Agora, outra coincidência desse dia, eu tava na Feicorte julgando a Nacional de Sim Brasil. Grandes exposições aqui em São Paulo na Feicorte, era ótimo. Cara. E foi o dia do grande campeonato Sim Brasil. E o grande campeão da raça chamava Galileu da Noara. Eu já fiquei meio assim. Meio cabreiro. Rapaz, eu saí do Goiás, venho aqui em São Paulo, julgar uma outra raça, a raça Sim Brasil, e o touro grande campeão, touro fantástico. Galileu da Noara. E o Galileu no auge nessa época, né? Sim. No top. Aí à noite a Ana Tereza me liga, a placa 1519. Eu falei, mas não é possível. Meu Deus, vou jogar no bicho. Eu sempre jogo na loteria 1519, na Mega Sena. Não, mas bom demais. Ô, Tony, nós vamos chegando aqui na reta final. Primeiro, cara, assim, eu queria te agradecer de novo bastante. Você sabe o tanto que eu gosto de você, da sua família, do seu pai, dos seus filhos, que eu conheço bem de pequenininho. Tô com saudade deles, quero ver eles, que deve estar uns bichão grandão. Da sua esposa. Mande um grande abraço a todos. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelos ensinamentos que a gente já passou junto. Você foi para mim, para o Gustavo, para toda a equipe da BS. Foi um cara que nos ensinou muito. Como pai, como família, como zootecnista, né? E falando muito de melhoramento genético, ensinando a gente muito dentro do curral, com brincadeiras boas e com muita sabedoria. Nós enchia muito o saco do Reinaldão, que ele ficava só na sombra, e sim, era muito gostoso, e eu sinto saudade dos nossos roteiros técnicos, dessas rodadas na sua fazenda. Se Deus quiser, eu ainda quero passar lá, mas para dormir lá, para nós ficar tomando nossa Antártica e comendo aquela fraldinha maravilhosa. Então, fico assim, muito obrigado por ter vindo aqui em São Paulo para participar desse Lancecast, que é o nosso podcast que fala uma linguagem diferente de muita gente que não conhece. Às vezes o Ottoni não é nessas histórias de expogenética, histórias de criação. Então, essa é a ideia do nosso podcast. E eu queria te agradecer bastante por você ter vindo aqui e falar para a turma que esse episódio do Outono Verde vai estar
em todas as plataformas de podcast do Brasil. Vai estar também no nosso aplicativo, vai estar também no nosso YouTube do Lance Rural. Toda vez eu estou me confundindo com isso. Então tá no YouTube do Lance Rural. Vamos passar no canal do Criador. Também está em todas as plataformas de podcast. E queria que vocês seguissem nós nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, também no Facebook. Depois a gente vai estar passando aqui embaixo também. E depois deixar todas as redes sociais da Fazenda Nelore OV. Tem as redes sociais lá. Mandar um grande abraço para Adriana Doraz. Estou com muita saudade de você, Adriana. Não some, não. Tá com a gente. Foi indicação nossa. Indicação do Plínio. Para estar com você Plínio. lá para fazer assessoria de marketing de vocês. Acho que já tem uns 15 anos que ela tá uma com a pessoa espetacular, trabalhou conosco muito tempo na ABS. Então, assim, deixar o microfone aberto para você, meu amigo. E muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Eu fico muito feliz. Eu fiz uma ligação para você. Você falou, presidente, pode contar comigo e que eu vou aí te ver. Então, assim, para mim eu me sinto muito orgulhoso de ser seu amigo, irmão. Pode saber que a recíproca é verdadeira. É um prazer estar aqui com você, Plínio. Plínio, eu sei que é muito caprichoso no seu trabalho, né? Por onde você já esteve, você sempre deixou grandes amigos e grandes trabalhos, né? Tanto nas centrais, como na parte comercial no programa e aqui no Canal Rural hoje, fazendo um trabalho fantástico aí. E é sempre um prazer estar junto com você. Tenho certeza que esse ano nós vamos estar bastante juntos. Essa pandemia passou, né? Vamos encontrar. Sábado agora já encontramos em Uberaba. E Esposebu tá chegando, né? Depois tem Expogenóis, está lá todo mundo junto, sofrendo com o penate, e os leilão bons, e já prepara uma nova fidalga lá para nós pôr no leilão, que agora a turma vai vir no C. Pois é, rapaz, tem umas bezerras boas lá, mas eu tô ciumento delas. Ô, Tony, eu quero te deixar uma lembrancinha nossa aqui do canal, um boné do canal do Criador para você, aqui dentro tem um molesquinho do Canal Rural, para você usar na sua fazenda com as suas anotações. Obrigado, Plínio, joia. Gente, tamo junto. Novo, siga nós nas redes sociais. O podcast nosso vai estar nas principais. O Lancecast vai estar nas principais plataformas de podcast do Brasil. Todas, estão em todas. E também no YouTube do Lance Rural. Lá vai estar também todos os programas, desde o primeiro até agora. Então siga a gente lá. Um grande abraço. Fique com Deus. Daqui uns dias nós temos um novo. Um abração. Tchau, tchau.